E agora, guys, sem mais delongas, quero chamar o nosso convidado da noite, importantíssimo, para bater um papo com a gente, porque vai ser justamente isso, um bate-papo, não com o peso de uma entrevista, de um jornalismo pesado ou com qualquer coisa do tipo, porque na verdade não somos jornalistas, né? No máximo, um gay na lista. Chamar ele aqui. Thomas, está por aqui? Estou por aqui. Ah, muito Como boa estamos? noite. Tô bem, e você? Tudo ótimo também, cara. Obrigado por me receber, Minerva. Boa noite. Imagina, cara, eu que falo obrigado para você, porque muita coisa aconteceu com essa PEN, vem acontecendo, na verdade, então Sim. você ceder um pouquinho do seu tempo aqui pra gente, pro Ilha, pro Gaysp, pra mim, pra comunidade, fica aqui a minha gratidão. Não, eu que agradeço, pô. Eu acho que é, é bom, né? De tempos em tempos a gente falar um pouquinho, ser um pouquinho mais. A PEN, historicamente, uma organização mais fechada, né? A gente não costuma falar tanto do que acontece no backstage, então é bom de tempos em tempos vir, dar uma clareza, talvez explicar uma coisa, desmistificar outros. Né? Exato, exato, porque você não é o tipo de CEO que tem perfil no Twitter, briga, Não. sacaneia, zaralha, pensa em ser, na verdade? Não, né? Não, acho que não é muito meu perfil, cara, eu acho, sei lá. Eu não sei, acho que eu prefiro ficar quietinho. Você gosta dessa pegada um pouquinho mais low profile, postar vinhos ali pelo Instagram, fazendo Exato, careta, dates com jogadores. gosto muito, gosto muito, gosto muito. Inclusive, quando eu for para São Gosto de Paulo. roletar jantares com Ah, jogadores. isso você ama, isso você ama. Ama chamar jogadores ou influencers para restaurantes chiques e no final, quando você acha que a conta vai estar paga, você fala, vamos roletar cartão e ver quem que paga essa singela conta de R$ 2.000. É isso. Isso é uma grande diversão minha, realmente. Mas É, brincadeiras gente. à parte, Thomas, e já mergulhando nesse bate-papo nosso, tá? Bora. Uhum. Começar de uma forma um pouquinho mais light, acredito que seja a dúvida de muita gente da comunidade, pelo menos é a minha, que é falar sobre a situação do cheiro dentro da Pen Gaming atual, né? Eu não Uhum. lembro exatamente como foi oficializado pela PEN, se o cheiro Acho que não está foi. fora, o quanto ele está fora, o que ele está fazendo agora. Tá se criando meme, na verdade, até, que atualmente é o Sarkis, né? Mas é o coach Sarkis sabor cheiro. Porque, e é doido isso, porque algumas coisas na PEN parecem não mudar tanto assim. Os últimos drafts eram aqueles draftzinhos ali de scaling, segurando um pouquinho as coisas, que lembravam um pouquinho o passado. Mas enfim, Sim. fala para a gente como tá o cheiro, aonde ele Vamos tá falar. na organização. Eu acho que é importante, porque eu acho que até essa é uma das coisas que eu já queria falar, Minerva, porque eu ouvi muita especulação, assim, que eu sinceramente não sei de onde saiu, né? Chegaram a falar que ele seria manager de LoL, que ele seria head de LoL, sei lá, né? Que assim, e sinceramente isso nunca nem foi cogitado. E acho que para a gente falar um pouquinho do que ele faz hoje, talvez seja importante a gente olhar Uhum, para trás, né? E entender realmente, de fato, como que a PEN especificamente enxerga o dinheiro, né? uhum, Então, cara, ele chegou em 2019, junto com a line do Seongwoo e do Ki, né? E assim, eu não sei, para quem assistiu o documentário, viu que eu já falei isso no documentário, foi super unânime, né, por todos os jogadores brasileiros que ele trabalhou naquela época, o quão bom ele era e o quanto ele tinha uma visão de jogo muito única, vamos dizer assim, uhum. né? Não estou nem fazendo uma avaliação se é uma visão boa ou ruim, única, né? É uma maneira de enxergar isso porque ele é um cara muito dedicado. É uma pessoa que literalmente, assim, respira League of Legends 24 horas por dia, tá? Uhum. É, então, assim, ele tem um foco e um comprometimento muito grande. Então, aquele split com o Seungwoo e o Ki foi uma grata surpresa, porque, beleza, os dois jogadores coreanos na época não funcionaram, mas o Jero aparentemente funcionou. Então, a gente decidiu dar continuidade naquela época com o trabalho. A gente tentou vários outros, vários conjuntos de coaching staff na época, não sei se você lembra, mas Uhum. teve
um coach que era turco, aí a gente tentou um outro que era italiano, eu não me recordo dos nomes, né, porque faz muito tempo, mas a gente tentou várias combinações até que a gente encontrou uma dinâmica legal, que era o Jero e o John Ray, né, acho que foi, foi a primeira, assim, dinâmica que a gente encontrou. E cara, o Jero, em game e no trabalho dentro do jogo, eu trabalho com League of Legends desde 2014. Eu nunca vi alguém com um conhecimento tão profundo e com um nível de se atualizar tão alto, sabe? E de conhecimento técnico mesmo, e de poder ensinar com a metodologia forte de ensinar os jogadores, que nem ele. Né? Então ele é muito forte nisso. Essa eu diria que é uma das grandes qualidades dele. Um dos grandes defeitos dele, como todo mundo tem, é talvez... Tem vários, tá? Mas um dos grandes e o principal, que vai diretamente contra toda a especulação dele ser manager, ele talvez não é a melhor pessoa para lidar com pessoas. Né? Ele tem o people skill dele não é onde ele mais brilha. Né? Mas você tem algum exemplo disso? Só para entender. Eu acho que o Roamer é um grande exemplo. Acho que o Roamer, e é unânime na minha conversa até com ele, de como o Roamer ele era um cara que tinha um talento bruto, né? Mecanicamente, chegou com um talento bruto, mas ele não tinha quase nenhuma, para quase zero conhecimento de jogo competitivo de fato, de mapa, de rotação, de como lutar em time. Ele era muito focado em 1v1, muito focado na lane, muito focado em resolver as coisas através da mecânica bruta. Basicamente um jogador de solo kill muito bom, né? E aí o Jero não soube trabalhar isso, né? Ele tentou trazer o outro lado e acabou que o jogador, né, parou de focar na parte que ele era bom e não conseguiu captar o resto, e foi um desastre. Né, não só no coletivo, mas individualmente o Roamer claramente caiu, né, a performance. Acho que isso é evidente e óbvio para todo mundo. Então, assim, esse é só um exemplo, tá? Tem vários. A maneira, por exemplo, um outro exemplo, ele não é um cara que consegue talvez trabalhar com uma coaching staff tão robusta, com mais pessoas, né? Então ele prefere deixar E aí, assim, uma característica, mas isso muito por quê? Porque ele tem uma dificuldade, talvez, de handling de pessoas, né? De gestão de pessoas, vamos dizer assim, né? Então, assim, todos nós temos qualidades e defeitos, e como ser humano, o Jero tem várias qualidades e vários defeitos também. Eu tô só ilustrando o principal deles, né? Ou um dos principais. E aí, no minuto que sai notícia de que ele vai ser manager, eu falo, gente, não tem nada mais distante da realidade do que isso. Né? Porque, assim, eu fui uma dessas pessoas, desculpa. Não, mas é porque, assim, seria a gente pegar a pior característica dele e potencializar ao máximo, né? Então, assim, e isso eu tô falando estritamente num nível profissional, tá? A nível pessoal, puta, ele é um cara super legal, enfim, quem conhece ele sabe como ele é pessoalmente, um cara super agradável, eu acho que ele não tem problema com nenhum jogador, todo mundo adora ele, então, assim, é realmente no profissional que ele tem essa dificuldade, sabe? Sei lá, uma outra dificuldade que ele tem, por exemplo, isso eu posso falar abertamente, tá? Porque eu não tô expondo ele aqui, ele sabe que ele sabe disso, ele mesmo admite isso, então não é nenhum tipo de exposição. Mas ele também, por exemplo, ele tem uma dificuldade de lidar com, às vezes, com a emoção dele. Então, às vezes, ele exagera um pouco a mão, às vezes exagera para mais, às vezes exagera para menos. Então, sabe, são características e peculiaridades da pessoa. Então, quando a gente chegou à conclusão e tomamos a decisão de que a gente precisava mudar, que, puta, chegou o momento, talvez a gente mudar a filosofia que a gente vem aplicando no League of Legends há fazer uns 5, 6 anos, né? Desde a chegada dele, a gente falou, bom, claramente o Jero não pode mais liderar, né? A coaching staff tal, e quando a gente decidiu por colocar o Sarkis, que é outro assunto que a gente definitivamente precisa falar, na conversa com o Sarkis, eu falei, olha, como você quer uma contribuição do Jero de alguma forma, você acha que ele pode contribuir? E como o Sarkis conhece ele super bem, falou, cara, é evidente que sim, né? Então, hoje, o papel do Jero é muito... Ele ocupa um papel... Draft, ele não tem nada a ver com draft, tá?
Isso pode mudar, tá? Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, né? Ainda mais dadas as circunstâncias. Mas hoje ele não tem nada a ver com o draft. O papel dele é muito mais em termos de, tipo, review de jogo. Ele é quase que um analista, mas sem a parte de dados, né? Então é muito mais sobre, olha, por que vocês estão lutando esse objetivo essa hora? Por que vocês não estão fazendo isso? Por que vocês não estão fazendo aquilo? Então é muito mais, eu acho que podemos dizer que ele lidera o review, de certa forma. Entendi, aham. Ele Então, participa, então, ativamente do cotidiano dos jogadores ainda hoje? Então, não. Ele começou a participar essa semana. E por que isso aconteceu? E aí eu preciso... talvez eu preciso contar um pouquinho mais de como foi construída a coaching staff, e aí talvez tocar um pouco na questão do Sarkis. Quando a gente estava montando, né, e eu falei, Sarkis, se você vai liderar, eu preciso que você monte mais ou menos como que você está pensando em estruturar a coaching staff. E quando ele montou, e aí a gente tinha definido que o Jero ia ocupar esse lugar de review, de análise e tudo mais, muito focado dentro do jogo, né, quase, é praticamente um coach estratégico, vamos dizer assim, né, que é 100% foco em game, né. Algumas coisas acabam saindo fora um pouco do jogo, mas muito mais relacionados à sinergia, a estar na mesma página, mas acaba sendo uma questão estratégica também anyway, sabe? Então acaba sendo a mesma coisa. Mas quando a gente estava fazendo esse processo, e a gente definiu isso, eu falei, cara, beleza, eu já havia comunicado o dinheiro que a gente ia mudar, tal, não sei o quê, mas que a gente ainda acreditava que tinha espaço para ele na PEN, e ele falou, cara, enquanto tiver um espaço para mim na PEN, eu quero ficar na PEN, né, enfim, que essa é uma das outras grandes qualidades dele, é essa lealdade, e isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. É verdade, ele não tem interesse em ser de outra equipe, né? Porque eu acho que ele teria oportunidade e convite de outras equipes para compor a coach staff, porque embora algumas pessoas possam enxergar ele dentro da comunidade, né, como uma peça que não é tão boa, não é tão utilizável, acredito eu que ele teria espaço ainda em coach staff da maioria dos times do CBLOL, sem né? Dúvida. Ele agregaria 100%. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, Minerva, tá, assim, óbvio, o residual que acaba ficando, eu entendo a percepção da comunidade, eu consigo entender de onde vem, mas assim, não é só o Jero o problema de todos os insucessos que a gente teve, e nem os fracassos não é só culpa dele, e os sucessos também não é só por ele, né, então assim, acho que, né, aí onde eu tava, me perdi. Nós estávamos falando sobre o Jero compor o cotidiano dos jogadores, daí você ia isso, perfeito. E aí então eu já tinha explicado isso pra ele, que ele não seria mais que eu ia dar essa oportunidade pro Sarkis, tal, e ele super concordou, falou, não, beleza, tal, talvez realmente essa grande crítica, né, de que ele chama de Jero Original Problem, que é talvez essa falta de criatividade, porque ele criou um standard de jogo muito, né, que ele macetou e repetiu, e que talvez de fato fez talvez um jogador que nem o Carioca ficar um pouquinho mais engessado, vamos dizer assim. Enfim, não sei o quanto há de verdade nisso, mas vamos supor que é possível, né? Então, eu expliquei isso para ele, só que o que aconteceu? Eu fui viajar. E aí eu falei, putz, eu quero ter uma conversa, eu não quero explicar para ele o papel dele por telefone, né, eu acho que precisa ser olho no olho, eu devo isso para ele, sabe? Então eu falei, Jero, eu vou viajar para passar o final do ano fora, quando eu voltar, assim que eu voltar, que vai ser lá por volta do dia 4, sei lá, de janeiro, a gente senta e conversa, eu vou te explicar como vai ser a dinâmica. Até lá, não faça nada. Tá? Fique na sua, fique quietinho, sabe que você está tocando as coisas, no máximo, troca mensagem com o team, porque além da parte de strategic coach, ele vai ajudar o team no individual, né? Ele vai nessa volta do team, não só para PEN, mas na volta para o competitivo e tudo mais. Então ficou assim. E aí, quando eu voltei de viagem, acho que a gente treinou 3, 4 dias, a gente tava combinando um horário, puta, e aí explodiu todos os nossos problemas, e aí, cara, o mundo fica de ponta cabeça quando isso acontece, né? Então acabou que isso não
passou a não ser mais prioridade, acabou que ele foi só ajudando o time um pouquinho ali no micro, mas ele teve pouquíssimo impacto, pouquíssimo convívio, porque a gente não tinha nem montado ainda como ia ser dinâmica direito. Entendi, sabe? você ainda não conversou com ele para organizar a função dele. Não estava tão claro ainda exatamente. E aí só conseguimos fazer isso essa semana. Então essa semana de fato é que começou o trabalho dele um pouco mais, com essa parte mais estratégica, tal, individual. O Coutinho também aumentou o gás essa semana. E assim, em resumo, o papel dele é esse, entendeu? É um papel super limitado a uma parte de review e a um trabalho individual com o time, em resumo. Especificamente com o team, né? Porque eu acho que a lane que ele tem mais propriedade é a mid laner, né? Porque é a que ele joga e é também a que os jogadores em que ele teve, acabou que eu acho que os mid laners foi o que ele mais ensinou e o que também mais colocou na coleira, tá? Sim, o Tim, até mesmo, entendeu? O Dinquedo, o Romer, que você mesmo disse que tinha começado muito bem, que resolvia as coisas pela mecânica, mas depois acabou tendo esse desencontro ali no momento final, né? Na passagem dele pela PEN. Sim, sim. O Tim, na verdade, a possibilidade de trabalhar com o dinheiro foi um dos grandes pontos, assim, até pela decisão do Tim de voltar para a PEN, de voltar a jogar e tudo mais. Ele queria realmente ter esse trabalho individual, porque como estava na época que a gente estava negociando e conversando, ainda não estava claro como ia ser a coaching staff. Então, me perguntava, pô, e a coaching staff falava, cara, bom, uma coisa a gente sabe, o dinheiro não vai mais liderar a coaching staff, a gente não sabe ainda qual papel que ele vai ocupar, se algum, né? Se ele vai ocupar. Mas, se você tem a vontade de um trabalho individual com ele, eu tenho certeza que, independente do que for acontecer, ele topa fazer. Mesmo se ele não estiver na PEN, né? Legal. Então foi um dos pontos, assim, bem importantes para o time. Então vão anotando aí, chat, caso o Tim continue com o estilo de jogo de puta, de guivar as coisas, de não impactar tanto no jogo, a gente já sabe quem cobrar e quem xingar pelo Twitter, além, claro, do Thomas, que é o CEO. Válido ressaltar. Claro, você também vai tomar essa daí, tá? Eu acho que tem que tomar, não tem jeito, né? Faz parte. Perfeito. Mas ainda falando como coaching staff, né? Você citou ali, falando sobre o cheiro, o Sarkis. Eu quero falar um pouquinho sobre o Sarkis, porque eu acho que hoje eu sou um dos poucos, se não o único defensor dele, porque abrindo o jogo com o chat também falando contigo, porque é uma coisa que você sabe, mas as pessoas dentro do cenário de LoL, da comunidade e tudo mais, é difícil você ver uma pessoa que cresceu organicamente numa organização, num sentido de, pegando um pouquinho a trajetória do Sarkis, ele entrou na PEN para fazer ou o Tier 2 o Academy ou a Ignis Cup. Aí depois ele ganhou nesse respectivo trabalho dele e depois ele vai para a Ignis ou para o Tier 2 e ganha também. Então, assim, ele foi crescendo gradualmente dentro da organização até chegar no Tier 1. Isso é muito bacana e bonito, porque foi um trabalho não imediatista, não de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Foi um trabalho de vários anos aonde ele chega numa grade na mais baixo possível e foi crescendo e, sabe, meio que... Eu sinto que quando ele entrou no Tier 2, nem era tanto assim do trabalho dele pegar a Ignis Cup. Parece que foi algo que ele quis dele mesmo, vestindo a camisa ali, topou fazer o Tier 2, evoluir as meninas do cenário inclusivo, e depois ele sobe para o Tier 1. Então, assim, me fala um pouquinho mais sobre o Sarkis, até mesmo para o chat ele saber, porque eu acho que muita gente não tem ciência, né? É isso mesmo que eu comentei? É 100%. Assim, esse é um era outra ponto que eu queria muito tocar, porque assim, me deixou um pouquinho chateado a maneira como até a nossa torcida reagiu em relação ao nome dos Starks, né? Porque assim, e aí eu digo independente do que acontecer daqui para frente, tá? Isso independente se ele for bem, se ele for mal, né? Acho que independe disso, porque o que acontece? O Sarkis chegou aqui, então acho que pra gente falar, a gente tem que voltar lá para trás. Se eu não me engano, há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, acho que 3, talvez até mais, tá? Posso estar falando na memória, mas vamos supor por 3, 4 anos atrás. Ele chegou como indicação do nosso manager na época, tá? Que era o Ericão. Eu acho que ele tinha acabado de se aposentar tal, e como jogador, e o Ericão tinha falado, pô, já trabalhei com o Sarkis antes como AD Carry e tal, e ele sempre foi um cara muito comprometido, um cara muito inteligente e tudo mais. Então acho que ele pode entrar para compor a nossa coaching staff do Academy, né? Acho que foi em 2022, época de pandemia, por aí. Pode ser. Faz tempo, tá? Faz tempo, faz bastante tempo.
E aí, ele veio para compor, ele não era tipo head coach, ele era um dos coaches do Academy, acho que a gente tinha 2 na época, 2 ou 3. E o que aconteceu foi o seguinte, ele rapidamente, ele demonstrou muita personalidade, muito rápido, inclusive tipo, pedindo coisas, né, falando, olha, se a PEN der isso, a gente consegue esse resultado. Se a PEN der aquilo, a gente vai conseguir aquele, e tudo mais. E aí eu decidi dar um voto de confiança, né, eu falei, cara, beleza, nosso objetivo, inclusive eu sempre discuti, durante anos eu discuti com ele sobre os objetivos do Academy, que na minha visão nunca foi ser campeão, muito pelo contrário, tipo assim, acaba se ganhar, maravilhoso, mas o objetivo final, eu falava, eu prefiro 10 vezes que a gente suba um jogador principal e o cara brilhe, né, e vire um talento novo, Foi o caso do que do Tatu. ganhar, por exemplo, Tatu, do que ganhar 3 Academies, entendeu? Então esse sempre foi o objetivo final. E ele, não, puta, beleza, mas eu quero ganhar, tal. E aí ele tomou a frente do projeto de uma maneira muito natural. Ele não era para ser o head coach, mas ele tinha uma postura muito melhor, ele tinha uma presença muito melhor, ele falava muito melhor, as ideias eram muito melhores. Então, naturalmente, ele foi ganhando essa proeminência, né? E aí, tudo que ele me prometeu, né? Então ele falava, cara, se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você me der aquilo, eu te dou aquilo. Tudo que ele foi me prometendo, ele foi entregando. Resultado atrás de resultado, promessa atrás de promessa. Então eu falei, cara, ele falou, se você me der esse jogador, a gente monta um time legal, tem 2 talentos que a gente possivelmente subir, e a gente ainda vai ser campeão. Foi lá, dito e feito, fez. Aí surgiu a Ignis. Falei, Sarkis, a gente quer montar um time feminino, né, um time diverso. Você consegue montar? Ele falou, cara, se me der essa jogadora, a gente vai ser campeão. Ah, ele montou a line. Montou. Legal. Não sabia dessa. Montou, não só montou, como depois remontou, trocou jogador. Aí, óbvio, teve ajuda no meio do caminho. Acho que não lembro que momento que o Joko entrou, mas ajudou, obviamente, contribuiu pra caramba. Mas assim, tudo passa pela mão dele, né? E aí, e claro, o dinheiro também ajuda, enfim, a gente tentou, o que a gente fez aqui foi tentar criar uma unidade de coaching staff, né, que fosse uma só, né, para, enfim. Quando rolou a subida para ele pro CBLOL, né, para ele pegar o Tier 1, ele ainda continuou apoiando o T2, eu não lembro até que ponto a gente ficou no T2, mas enfim, até o ponto que a gente ficou, ele continuou ajudando. E assim, o que eu falei para ele, eu falei, olha, Sarkis, cara, absorve o máximo que você puder. Você vai trabalhar com uma pessoa que, cara, puta, tem várias peculiaridades, uma pessoa muito interessante, por várias questões, tem uma maneira de pensar muito diferente, cultura completamente diferente. Então, cara, absorve o máximo que você puder e tira o que tem de positivo para você, né? O que você achar que é ruim, releva e, cara, se desenvolve em cima disso, sabe? Entendi. E ele, não, beleza, vou fazer isso e tal. Fomos lá, fomos campeão, né, em 2024, tal, não sei o quê. Quando chega o momento onde a gente, enquanto organização, decide que, porra, a gente precisa fazer uma mudança de filosofia de trabalho, de liderança de coaching staff, né, de como a gente vai trabalhar o League of Legends na organização, eu chegar para um cara que construiu toda essa trajetória, né, de vir lá de baixo, né, ralar, sobe, inclusive montando as coaching staffs, tá? Montava as coaching staffs do Academy, quando ele não tava mais, então ele ajudou a encontrar o BP, enfim. Cara, falou, olha, a gente vai fazer uma mudança estrutural, vai trazer um novo cara, e esse vai continuar sendo assistente do novo cara. Assim, isso não só me faria seria péssimo gestor, iria contra tudo absolutamente que a gente mais prega na PEN, que é tipo assim, cara, desenvolver pessoas, fazer a vida das pessoas melhorarem, isso eu digo como corporativamente, né? Então assim, seria a coisa mais cretina que eu faria na minha vida não dar essa oportunidade para ele. Independente, pode ser, carai, a lineup que a gente montou é experiente demais para o Sarkis. Pô, isso é um ponto positivo, é mais um ponto a favor para colocar ele do que contra. Porque, em tese, uma line mais experiente precisa menos do impacto do trabalho do coach, da organização e da liderança. Porque os caras têm uma autogestão mais fácil, em teoria. Então, assim,
seria muitíssimo injusto da minha parte, pessoalmente, da parte da PEN, não dar essa oportunidade para o Sarkis, entendeu? Então, assim, foi assim que a gente chegou nessa conclusão, independente do tipo, do que as pessoas pensam, do que a torcida acha, se acha ruim, se acha bom, ele mereceu essa oportunidade, entendeu? Ele construiu essa oportunidade pelo trabalho dele. Tá? Então, assim, essa é a grande realidade nua e crua. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se ele vai bem, se ele vai mal, se o draft vai ser incrível, se o draft vai ser uma merda, independente disso, entendeu? Isso a gente avalia depois, né? Mas é isso. Em resumo, acho que é isso. Complicado do ano de 2025 pro Sarkis é que o coitado ele só ia pra coletiva quando dava merda. Quem que era o responsável por isso de botar ele lá? Era tipo, a PEN perdeu. Não botava player lá. Era raro. Era o Sarkis lá, embromando e falando, não, gente, a gente perdeu, mas olha, próximo jogo a gente melhora. Então, mas, Mini, você entende que a gente tinha uma line que, puta, a line acho que era o... A gente tinha 3 coreanos na line. 3 coreanos, automaticamente já cria um certo distanciamento. Aí tinha o Tite e o Kaká. Cara, não dá tempo pra ficar toda hora botando. Então, assim, a gente tinha que criar o Jero. Ele, por conta, ele criou essa vontade de se manter mais low profile. Então, não posso obrigar também o cara aí. Então, a gente decidiu, puta, quem se habilita aí? O Sarkis decidiu, take one for the team. Eu vou, entendeu? Sabe? Bacana até, porque ele veste a camiseta, né? É louvável. Se foi ele se nomeando, não, eu vou lá tomar no cu, ouvir merda de 1001 pessoas, inclusive do Bruce, que também fica lá fazendo pergunta, eu vou. E ele tancava essa para todo mundo, né? Super. Ele tancava muito bem. Então, assim, por isso que eu fico um pouco chateado quando falam do Sarkis, imagino que ele fique também, mas porque, putz, ele tem uma história tão bonita ainda, tem, sabe? Independente, tem uma história super bonita e acho que ele mereceu essa chance, sabe? Se alguém mereceu alguma coisa aqui dentro, foi ele. É difícil você ver histórias assim, como eu falei, dentro de organização do eSport, aonde a pessoa cresce organicamente, porque a verdade hoje sobre o esporte é que é todo mundo muito precoce, né? Então são poucas as pessoas que têm a vontade orgânica de, não, vou entrar nessa org porque gosto dela. Tudo bem eu entrar ali por baixo no level 1, mas eu tenho a paciência de subir e ir até o level 9, ir até o level 10 e passar, entendeu? Então eu acho bacana o Sarkis como um todo em relação a isso. Mas pulando um pouquinho do Sarkis e falando sobre o coach staff, não sei até onde você pode falar, mas saiu alguns vazamentos aí, leaks que a PEN foi atrás, né? Inclusive o Sarkis ele falou em entrevista que a PEN estava buscando já pessoas para compor e ajudar ele na coach staff agora em 2026, né? Para o futuro em diante. E daí saiu alguns leaks onde a PEN contratou o Snok, que é um treinador que, se eu não estou enganado, estava na LTA Norte ano passado. Contratou mesmo? Até onde a gente pode ir? Norte. Contratou. O Snok tá com a gente. Então é ele mesmo. Acho que ele tá com a gente desde a primeira semana de treino já. Porque quando a gente decidiu, né, que ia ser isso e tal, que eu falei pro Sarkis, monta aí, é o que eu falei, monta aí como você acha, como você imagina. E já traz nomes que você gosta, enfim. E aí ele trouxe alguns nomes, o Snok foi um desses nomes, a gente conversou, as conversas andaram super bem. Então, sim, ele já tá. O que aconteceu? Aconteceu todo o episódio, e, cara, isso basicamente impactou o planejamento como um todo, né, organizacional, porque a gente teve que mudar um monte de coisa, etc. Então, por isso que ele ainda não tá no Brasil, mas ele tá a caminho, tá vindo, mas já tá ajudando a gente acho que desde a primeira semana, tá? Desde a primeira semana, e além do Snok, tem um outro profissional que faz a parte de análise de dados, é um analista que faz os dados, né? E ainda está um pouco incerto, a gente está entendendo se a dinâmica, ele não é brasileiro, ele é europeu, e aí a gente está entendendo se a dinâmica remotamente está funcionando, se não tiver, a gente vai trazer ele para cá. Muito provavelmente vai ser remoto esse analista, tá? Como é mais dados, tal, acho que dá para fazer remotamente. Então, assim, o corpo técnico direto de League of Legends é Sarkis como head coach, o Jero como strategic coach, o Snok como assistant coach, vamos dizer assim, e esse outro analista de dados,
uma pessoa da Entendi. Europa. Que eu não Cara, acho que a gente pretende anunciar, tá? E nem o Snock, eu imagino, eu não sei como é que tá o plano do marketing em relação a isso, talvez estou até atropelando algum plano, mas, enfim. Justo, justo. Então deixa eu ver se eu entendi bem. O Sarkis, na verdade, em 2025, ali na reta final, você teve uma conversa com ele onde você fala que passaria ele para head coach e que Correto. haveria um downgrade ali no cheiro. E se você ainda perguntou para o Sarkis se ele O queria. downgrade a gente não sabia, né? Às vezes existia um cenário onde o dinheiro nem na PEN ficava, né? Precisava entender Entendi. jogadores, entender com o próprio Sarkis, né? Porque É, o fato, o ponto central, mini cardinal, assim, a cerne da coisa é que a gente sentia que a gente precisava mudar a filosofia de trabalho, entendeu? entendi. Resumidamente. Né? Eu acho que esse é o grande ponto em que eu quero frisar. A depender do Sarkis. O Sarkis, na verdade, montou tudo, né? Pelo menos da coaching staff. Ainda falaremos sobre os players contratados. Mas o Sarkis, ele decidiu a função do cheiro ali. Ele decidiu trazer o Snock. E Uhum. esse analista de dados também foi o Junto, Sarkis? né? Foi também, mas Cara, junto com a gente da PEN, óbvio, né? sim. Aconselhando, falando, olha, Sarkis, puta, na nossa experiência isso aqui funciona melhor, isso aqui não funciona. Então a gente foi também, né, aconselhando, mas sim, foi uma decisão que a gente fez em conjunto, sim. Uma Sim. baita autonomia da parte dele, mano, de participar ativamente e ser talvez a voz ali com maior peso, né? Que antes talvez ele não fosse tão consultado. Agora ele que decidiu praticamente tudo, né? Bacana isso. É que aquela história, ele construiu a gente na PEN, Minerva, a gente é. Você sabe, você já passou pela PEN várias vezes, enfim, a gente tem um Uhum. relacionamento pessoal também próximo. Você sabe como as coisas funcionam. Somos pessoas muito fechadas, né? A Uhum. gente fica meio que historicamente no nosso grupinho e a gente tem uma dificuldade de confiança, né? Que pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Então a confiança aqui ela precisa ser muito construída. E cara, o Sarkis construiu isso. Entendeu? Construiu. Então, da Construiu. mesma forma que o dinheiro também construiu, tá? Então, assim, ele construiu, ele. Então, pô, quando ele tomou espaço, eu falei, cara, Sarkis, monta da forma que você acha que é legal, entendeu? Uhum. Entendi. Perfeito. Agora, ainda falando sobre contratações e tudo mais, eu quero entender aonde que surgiu a iniciativa Asilo Gaming e aonde você pensou e decidiu, não, eu preciso trazer aqueles dois idosos para cá, para a PEN, deixa eu contratar novamente o Tim e o robô e trazer eles para cá. Cara, e eu vou ser sincero, eu não imaginava nunca que o robô fosse voltar para a PEN, porque eu conheço você e eu conheci o Hobbs no final de 2025. Eu sei o quanto você, como que eu posso dizer, tem a sua palavra e o seu orgulho ali, e o Hobbes a mesma coisa. Então, devido Pois é. como ele saiu, principalmente tempos atrás, né? Eu falei, mano, o robô não vai voltar nunca para a PEN, esqueçam. Mas me conta mais sobre isso, sobre fazer essa Da onde Asilo veio a Gaming aí. ideia? A ideia por si só, eu não sei. Eu tô tentando lembrar agora, Minerva, porque Aham. faz tempo já, né? Tanta coisa aconteceu desde então. Nem faz tanto tempo, né? Mas já aconteceu muita coisa. É, eu acho que, cara, puta, são dois. Assim, quando o Tim, eu acho que o Tim sinalizou, ele tinha sinalizado, né, que ele queria voltar, não tinha? Ou Sim, ouvi alguma sim. fofoca, alguma. Fiquei sabendo que ele queria voltar. Então o Tim acho que foi o primeiro a conversar, até porque ele não estava sob contrato com ninguém. Então eu fui sair para jantar com ele, ele me explicou um pouquinho, deu um pouquinho da visão dele, do que ele estava pensando. A gente conversou. Não, É, Jen, só um off-topic. Eu fiz uma entrevista com o Robô, o Jean e o Tim. E o Tim, hum, nessa época, tava na Loud. E como piada, entre algumas aspas, piada, o Tim estando na Loud com o Jean perto, ele falou: não vou continuar na Loud, eu vou pra Penha ano que vem. E, é, quando? Mas quando e foi isso? Que eu nem sabia disso. Quando que foi isso? Cara, foi ano passado, eu não me lembro No exatamente quando primeiro foi, acho que split, foi em né? Provavelmente. novembro. Não, foi no finalzinho do ano. Ele tava na Loud, mas, tipo, não tava ao mesmo tempo. Não lembro exatamente como tava a parte contratual dele. Se ele tava como Eu também não influencer, se ele sei. não tava. Ah, Daí o Jean entendi. puxou um assuntozinho assim, vamos renovar pra 2026 e tal. Ele falou, não, eu vou pra PEN. E dito e feito, cara. Mas acho que, né, imagino que nessa época, porque as coisas se decidiram muito no final do ano, tá? Até o nosso Aham. anúncio, acho que foi, que dia que foi o nosso anúncio? Foi tipo 25 de dezembro, alguma coisa assim.
se eu não me Não engano. lembro. Eu gravei. Foi super tarde, até, não me lembro. porque, cara, a novela se estendeu até os 45 do segundo tempo. Mas, enfim, eu acho que o primeiro a falar certamente foi o Tim. Isso eu tenho certeza. Quando foi, eu não sei. Mas a gente conversou, ele me explicou um pouquinho da visão dele e tal, não sei o quê. E, puta, o Tim é um cara que, cara, sempre deu muito bem. É um cara que a gente gosta muito, é um baita jogador. Então, assim, o Tim motivado e querendo, a gente sabe que, putz, ele pode ser muito, muito bom. Então, Sim. ainda mais com o dinheiro trabalhando, essa volta desse trabalho, Tim e dinheiro, acho que também foi um grande selling point até pra gente, sabe? E aí, saiu a notícia de que o robô tava free agent, que o contrato dele tinha acabado, que ele tava entendendo propostas. Cara, a do robô, porque é o que você falou, né? Assim, né? É complicado. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que como pessoa, né? Desde aquela época e até a nossa época, a época que você jogava na PEN, eu talvez nesse lugar tenha mudado muito, sabe? No lugar, acho que eu evoluí como pessoa. No sentido de que, putz, às vezes desavenças acontecem e não necessariamente significa que as pessoas querem seu mal necessariamente, que você não pode perdoar nunca mais, e vice-versa, né? Eu acho que desde a primeira vez que a gente conversou, eu percebi que ele também, né, estava disposto a deixar o passado ser passado e, cara, fresh, clean slate. No final, acho que os nossos objetivos convergiam muito. Eu falei, robô, a única coisa que eu quero é ganhar. Aí falou, cara, é a única coisa que eu quero também. Eu falei, tá bom, então foda-se o resto. Vamos ver como é que a gente quer ganhar. Porque, na verdade, eu sei de onde veio. Eu sei de onde veio. Existiu uma vontade mútua dos dois jogarem, do Titã e do robô jogarem juntos. Foi daí. É verdade, isso Foi daí. acontecia. Inclusive, o robô falou que ele foi para a PEN muito pela bot lane da PEN. Inclusive, acho que saiu corte disso até e tudo mais. Eu acho que eu vi mas também, chegaremos ainda nisso daí, guys. Calma, então, calma. Mas o Spark veio daí. Eu tava tentando lembrar de onde foi que veio né? Putz, e essa ideia? Que inclusive no momento eu fui no primeiro momento eu falei, não! Aí depois eu falei, talvez. Imagino que o Titã tenha puxado o assunto, né? Olha, eu tô jogando uns duelzinho em house aqui, criando um conteúdo no Discord com o Hobbs, porque eles estavam se eu não me engano, ele já veio. E tal. Se eu não me engano, o Titã já veio. Eu acho que teve isso aí, ele já veio falando, mas eu sei que é impossível. Eu falei, ainda bem que você sabe. Foi algo assim. E foi você que mandou a primeira mensagem para o robô? Você foi pessoalmente até ele ou colocou algum outro funcionário? Ó, vai até ele lá, vê se a barra tá limpa. Foi pessoalmente. Foi, né, pessoalmente. Cara, tinha que ser. Porque tinha um mundo dele. Opa, peraí, ligação do Thomas? Vai tomar no cu, foda-se esse cara, eu não falo nem fudendo, vaza daqui. Tinha esse mundo, mas né? eu sabia, o que eu tinha escutado por amigos em comum é que já não tava assim, tá? Então já tinha escutado que, putz, poderia existir uma situação onde, né, os dois estão... Assim, foi muito natural e espontâneo, tá? Não foi uma coisa que acabou rolando naturalmente e, putz, a gente está super bem. E sempre se deu, tá? Do passado também sempre se deu. Aconteceu alguns episódios, enfim, mas assim, sempre estamos super bem. Acho que eu evolui como pessoa, acho que ele também amadureceu muito. Então, pô... Antes de continuarmos nesse assunto, o chat estava perguntando. Eu tô falando demais? Ali. Não, de menos, na verdade. Pode falar mais, imagina. Não, mas eu digo, quando eu conto as histórias é muito contexto, fica chato. Não, amamos contexto. Até porque você aparece uma vez anualmente e ano passado, inclusive, você esteve no Gasp, agora está de novo. Então a gente precisa aproveitar o máximo. Acho que foi. Eu sou péssimo com datas, eu só falei uma data e espero que seja. Mas olha só, antes de continuarmos desse assunto de Team, robô e tal, o chat estava perguntando ali, eles querem saber como foi a saída do Weiser nessa PEN, né? Vocês mandaram o Weiser embora já querendo o robô, já almejando o robô, ou foi algo tipo, não, a gente precisa se desfazer nele agora, já deu, bateu no teto, já tinha o que tinha que dar, vamos atrás de outro top laner? Cara, não foi. A grande. Toda temporada que acaba, eu sento individualmente com cada pessoa, cada jogador, cada membro da coaching staff. É verdade, aconteceu isso comigo. Não tava lá. É verdade. E aí eu pego meu caderninho e vou anotando os principais pontos. É verdade. Inclusive tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu botar numa página que não tenha nada grave. Tá vendo? Perfeito.
E aí, quando isso aconteceu, isso já dá um norte, né? Porque você isola as pessoas e tenta pegar um pouquinho a percepção imparcial, né? Tentar ser o mais imparcial possível. E aí, quando isso aconteceu, a unanimidade, pelo menos para mim, que pareceu, é que a gente precisa. O mídia, obviamente, não tinha mais como, né, ficar, como manter, acho que não deu certo, né? E também teve questões de língua, né, com o Romer e tudo mais, então assim, acho que independente se o dinheiro foi bem sucedido ou não, no trabalho com ele que não foi, mas acho que não tinha por que manter. E o top também foi um pouco, existiram, né, alguns, não parecia que estava tão legal, né? E o Weiser também já estava há muito tempo com a gente, tudo mais, etc. Então, quando a gente chegou à conclusão de mudanças, ficou muito claro que, a princípio, a gente gostaria de manter o Carioca, o Titã e o Curi. E a gente precisaria ir atrás no mercado de um mid e de um top, entendeu? Então foi mais ou menos assim. Entendi. E eu acho que o Weiser também... Chat. O Weiser também estava um pouco saturado, tá, gente, também. Então, assim, nunca uma coisa, óbvio, talvez tirando Unilateral, situações, né? Exato, talvez tirando algumas situações específicas, mas é sempre, né, ainda mais com uma pessoa que você construiu também uma relação de confiança de tantos anos, um respeito tão grande, mútuo, né, pô, o Weiser jogou aqui muito tempo, cara, foi um profissional nota 10, enfim, então, assim, pô, é uma pessoa que a gente tem um carinho e um respeito enorme, sabe, não seria... Perfeito. Do nada, você está mandado embora, sabe? Tá. É Voltando um pouquinho para o Tim e para o Hobbs, ambos jogadores aí muito velhos, bem antigos do cenário, e assim, para o que a gente pode imaginar, indo numa lógica convencional, eles dois não têm tanto mais tempo de carreira assim. Claro que isso só eles dois podem falar, e enfim, eles mesmos fazem o futuro deles, óbvio, né? Mas olhando um pouquinho de cima, você pensa que, porra, o Tim ele não vai atuar tanto mais, a mesma coisa o Hobbs. E os dois, eles sempre gostaram e optaram por fazer contratos de 1 ano. Só que nessa PEN eles estão com um contrato de 2 anos, coincidentemente. Isso seria uma jogada sua para pegar e aposentar eles na PEN já? Porque a PEN Não, gosta de aposentar jogadores num sentido de, porra, termina aqui o seu ciclo, tá ligado? não, Fica acho que aqui, vem aqui com a gente. Eu Acho que conheço é bem. ótimo. Não, acho que é ótimo fazer, né? Porque aí pode continuar o trabalho de outra forma, enfim, Aham. acho que isso. Mas na verdade, não. O que acontece é o seguinte: por padrão, a gente não gosta de assinar contratos com menos de 2 anos, né? Porque a gente entende que, cara, 1 ano às vezes não dá tempo suficiente de ter uma continuidade de trabalho, e aí, dependendo das circunstâncias, você pode ser colocado numa situação desconfortável, porque, putz, o contrato tá acabando. Então, assim. Eu acredito que a gente precisa de pelo menos um período para trabalhar e entender realmente se vai dar match, se vai funcionar, etc. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que os meninos em si, quando a gente começou a conversa, primeiro com o Tim não me sinalizou nenhuma vontade de se aposentar no curto prazo, né? Não. Entendeu? Nem 1 ano, nem 2. Então, assim, quando eu falei, olha, a gente está mirando um contrato de 2, ele falou, beleza, por mim não tem problema, tá? Normalmente a gente estava assinando 1 no passado, eu estava assinando 1 no passado, mas não tem problema se vocês quiserem assinar 2. Então foi muito mais com isso em mente do que necessariamente ele se aposentar ou qualquer coisa do tipo, sabe? Foi muito mais para, pô, a gente acredita no potencial, né, dos jogadores do time que a gente tá montando, então logo a gente não quer no final do ano possivelmente perder eles, entendeu? Então é muito mais para amarrar e poder sentar na mesa, caso vamos ter alguma negociação, pelo menos a gente tem alguma voz, né? Quando o jogador fica sem contrato, eu não tenho, a única voz que eu tenho é tentar convencê-lo de alguma forma, seja através de dinheiro ou enfim, do que for. Né? Justo. Então é mais por isso. Uma pergunta que me pediram muito para fazer para você é sobre pen gaming e rookies, jogadores novos, né? Então, Talvez perfeito. principalmente por agora em 2026 vocês fazerem Asilo Gaming, vocês criarem Jurassic Park e só ter dinossauros aí.
mas equipes que deram muito certo no ano passado, por exemplo, tinha pelo menos um rookie nela, né? E tem vários casos aí dentro do CBLOL recentes que tem rookies e estão dando muito certo, né? Como, por exemplo, a Red Kennedys, a Sim, Fúria, a Cade, por exemplo, que ganhou, né? que é Tem o muito bom, né? Morteus Porque é como um rookie. cenário muito bom. Isso é Exato, exato. Como excelente. a PEN se estabelece dentro do ecossistema em relação a rookies? Vocês estão com essa resistência, uma certa resistência? É porque o que eu penso é que a PEN, historicamente falando, sempre foi o time a querer não só brigar pelo título, mas o título, né? Muitas organizações, cada uma quando vai estabelecer ali o planejamento, às vezes algumas fazem de pegar top 3, de brigar ali pelo meio, outras de brigar pelo último, outras de brigar pelo título. A PEN sempre gostou de, não, eu quero o título para mim e fazer lines para isso. E daí, quando você Sim. contrata um rookie, é uma coisa um pouquinho complicada você almejar o título tendo rookie. Tem que arquitetar muito bem o plano e a equipe e tudo mais. Mas, enfim, o que você tem a dizer sobre Pen Gaming e Rooks? Cara, filosoficamente, você está perguntando, ou você está falando para o No futuro? geral. No geral, cara, É. no geral, acho que a gente foi responsável por revelar muitos talentos, tá? Então, por exemplo, o Matsu, quando veio para PEN, por mais que ele já estava tendo uma certa proeminência na Kabum, querendo ou não, ele ainda era um rookie, e aí ele se estabeleceu dentro da PEN. Acho que o Kaká também é um outro grande exemplo. Tudo bem que foi feita uma manobrinha, né, para o Kaká ser aceito, vamos dizer assim, no começo, mas, né, com o Easy e tudo mais. Mas aí, enfim, o próprio Tatu, ou o Prodelta, enfim, a gente teve recentemente alguns dos nossos jogadores subindo do Akari, agora o Marvin está tendo oportunidade, enfim. Então, assim, a gente enxerga que, cara, é uma das partes, se não a parte mais importante que precisa ser olhada agora, tá, para o nosso ecossistema, especificamente quando a gente está falando de League of Legends, tá, porque, assim, é ótimo que a gente está vendo uma troca de geração, a gente está vendo o quanto a Academy foi importante para impulsionar isso e tudo mais, e, inclusive, é parte do nosso plano voltar a ter uma Academy, né, esse ano. E a gente ia falar sobre a Academy, um assunto bom, mas continua. Então a ideia é essa, acabou que, né, todo caos aqui acabou dando uma atrapalhada, mas a ideia ainda é essa, ainda precisa entender, enfim, se a gente vai ter vaga no circuito ou não, enfim, tem N coisas que precisam ser resolvidas, mas a ideia é essa, até porque, que nem você falou, o time ele tem, a média de idade subiu muito e a gente precisa de uma renovação de talentos, então assim, a gente quer montar esse academy com o foco de desenvolver novos talentos mesmo, né, e tudo mais. Então assim, a visão é meio que essa. A problemática acontece no momento que a PEN, e aí você pode falar melhor do que eu, tá, Minerva? Porque, assim, isso eu já escutei vindo de jogadores, e esses jogadores passaram por aqui. A camisa da PEN, ela pesa e ela pesa muito. Isso é o que me Sim. falam. Entendeu? Então, no minuto, toda vez que a gente colocou um jogador que não tá tão pronto ainda, ou que ainda tem um delta de evolução, cara, a gente acaba. O peso da camisa acaba impactando muito o jogador. Então, isso acaba criando uma problemática maior pra gente. E óbvio, Entendi. cara, a torcida, ela sempre. E a gente quer ganhar sempre. Então a gente vai sempre atrás do título. Sim. Então, às vezes, a gente não tem tempo pra, né, pra deixar a pessoa vir, né, apanhar no começo, depois melhorar e etc. Então a gente, por exemplo, a gente até fez, né, o Pro Delta jogou um split inteiro aqui com a gente, foi pra final, então assim, só que sempre difícil, acho que a PEN acaba tem o bônus, né, de ter, enfim, essa torcida maravilhosa, uma comunidade incrível por trás, e o ônus é que, cara, a camisa pesa. Então aí você pode falar melhor do que eu, isso é verdade, isso não é verdade, como que é? É verdade, era chato o Fidar sendo o jogador da PEN. Eu gostava mais de Fidar lá na Rensga, na Fúria, a cobrança era menor, o salário era Não, maior, era chato mesmo. pois é, cara. Então, assim, tem essa. Isso é uma coisa. É boa no final, né? Isso é uma coisa ótima. Não tô falando que é uma coisa ruim, mas acaba sendo um fato. Eu tenho a impressão, por exemplo, que, cara, jogadores muito bons, novos talentos que surgiram em outros times, eu tenho a impressão que se eles fossem no nosso Academy, antes de subisse eles, talvez eles não tivessem o mesmo nível de performance. É a impressão só, tá? Eu posso estar enganado. Não, faz sentido, faz sentido.
Deixa eu perguntar uma coisa ainda sobre a line agora de 2026, sobre o Curi. Quando vocês foram para 2026, houve uma cogitação da diretoria de uma equipe totalmente brasileira? Houve. De, por exemplo, contratando Céus, né? Eu acho que teve alguns furos o Celso foi ali. ventilado, super. Houve, mas no final, cara, a gente tava super confortável com o Curi, e acho que o Curi também tava muito confortável, e o Titã principalmente muito confortável. Então, assim, não tinha por que necessariamente mudar. Se a oportunidade certa aparecesse, poderia até mudar, tá? Mas não apareceu, e aí os jogadores novos estavam chegando também, estavam super confortáveis, falavam, putz, acho muito bom, tanto o Tim quanto o Robô, então assim, acabou que fazia todo sentido mantê-lo, sabe? Acabamos não pensando em trocar, e a questão do fato dele ser, muita gente falou dessa questão dele ser o coreano sozinho e tal, e que no passado ele já achou isso estranho e tudo mais, e de fato é um ponto válido de preocupação. O que me deixou um pouco mais tranquilo é que eu pensei, putz, o Diego de alguma forma vai estar atuando, o que ajuda, né? E o segundo ponto muito importante, uma das maiores amizades, além do Titã, que o Curi desenvolveu aqui no Brasil, foi com o próprio Sarkis. Então, o Eles Sarkis é moram um super... juntos até, né? Moram juntos, então o Sarkis é um super porto seguro do Curi. Então foi bom, o Sarkis vai ter um papel agora de liderança, acho que também vai acabar ajudando, acho que minimiza um pouco minha preocupação com o Curi. De qualquer forma, a gente eu pedi para nossa manager fazer uma marcação homem a homem ali nele para garantir que tivesse tudo bem, enfim. E está, tá? Entendi. Entendi. Dentro Nossa do manager, que possível. válido ressaltar, não é o Cheiro, é outra pessoa, o Cheiro não é manager. Não é. Seria o dinheiro, você acha? O dinheiro, ó, talvez mais o defeito dele que é maior que o people handling dele é a organização. É a pessoa mais desorganizada que eu já vi na minha vida. Então assim, se ele tivesse que, sei lá, organizar os horários dos meninos, Jesus, a gente talvez nem apareceria no escritório, entendeu? Não E tem o que é como. difícil, né? Lidar com pro player, horário e fazer eles serem pontuais, eu Super, acho que é a parada mais difícil de tudo. Mais difícil até super. do que ganhar o próprio CBLOL, tá? Talvez. E deixa eu perguntar, ainda falando sobre manager, sobre A gente pode fazer funcionários, um sobre rápido pessoas da PEN. intervalo de banheiro? Ah, você quer ir Existe lá? isso? Eu tô muito Claro, pode apertado. passar. Vai lá, pode ir lá. Pode ir lá, pode Tá. ficar tranquilo. Eu me Eu organizo volto aqui com em as 1 minuto e pautas. meio. Tá, pode ir lá, pode ir lá. Não existia breaks para o comercial, mas se o nosso convidado ele quer, guys, cagar, a gente não vai fazer ele se segurar aqui, né? Deixa ele lá, pelo amor de Deus. Nesse meio tempo, vocês podem mandar perguntas aí no chat que eu vou estar lendo. Lembrando que são 3 chats, guys, então é difícil para mim eu ler todos os chats, mas podem mandar perguntas aí que vocês queiram. Eu tô pra perguntar sobre pen gaming e psicólogo, mano. Antes de irmos para o assunto Titã, porque ele vai ser conversado, nós vamos conversar sobre isso daqui, né? Claro, eu não tenho toda uma base aqui jornalística e de direito para eu fazer a melhor pergunta do planeta Terra em relação a Titã, pen gaming e tudo mais, mas a gente dá os nossos pulos aqui, o nosso jeito, porque jornalista nós não somos, mas nós somos gaynalista, né? E o gaynalista tem a vontade de fazer as coisas acontecerem e faremos ela acontecer, tá? E também não temos QI, tá tudo bem. E vocês também não precisavam deixar isso claro. Mintam um pouquinho para mim. Pergunta como ele usa o papel e limpa a bunda, se pela frente ou por trás. Ótima pergunta, mas eu acho que ele me mataria no off se eu perguntasse isso para ele agora. Melhor deixar esse comentário para lá. E muito obrigado aí, guys. Muita gente assistindo a gente, viu? Estão gostando do Gay Speed de volta? Acredito que muita gente esteja gostando, né? Com um convidado desse facilita as coisas também, viu, Thomas? O pessoal tá gostando? Eu não consigo ver o chat. Tá gostando, eles estão gostando. Mas então, voltando ao assunto, deixa eu te perguntar. E
PEN e psicólogo. Se eu não estou enganado, eu posso estar muito enganado, tá? Esse é um ótimo assunto. É um ótimo assunto, né? Eu posso estar enganado, mas alguém da PEN recentemente deu uma entrevista falando que a PEN não tem psicólogo. Ou tô maluco? Recentemente, foi o quê? Em 2026 agora, né? Acho que o Sarkis, ele falou... Vamos lá, vamos desmistificar. Eu acho que esse é um assunto muito importante, que é mais uma das narrativas que são construídas e que não fazem absolutamente nenhum sentido. Vamos olhar primeiro institucionalmente como a instituição enxerga a coisa. Né? Instituição PEN Gomes. PEN Gomes. A primeira organização a trazer psicólogos esportivos pelo menos no Brasil, para o esporte eletrônico, foi a PEN. Né, em 2015 e tudo mais, e etc. E a gente viu diretamente o impacto que isso teve, com uma adesão dos jogadores muito grande. Né, e aí Nosso queridíssimo Zé, inclusive, né? Exato, com um trabalho muito bem feito pelos profissionais na época. Então, assim, foi um excelente, foi um case de super sucesso. E para mim, pessoalmente, foi uma das coisas mais proveitosas uma das coisas mais proveitosas que eu já vi, porque assim, eu sou um grande fã da psicologia, eu faço terapia, sei lá, 25 anos, sei lá quantos anos, e assim, não só num ponto de vista, assim, de paciente, né, que eu sou, mas também num ponto de vista de interesse pessoal. Eu sou uma pessoa que, me interessa, o assunto, o tema psicologia me interessa muito, como funciona a psique, e assim, enfim. Então, para nós, a psicologia, ela tem um papel extremamente importante e central no trabalho, tá? Então isso é importante a gente desenhar esse denominador e já dizer que institucionalmente é assim que a PEN acredita. Dito isso, em 2019, a gente tem a entrada do dinheiro, aí depois tem, aí não sei o que, chegou um ponto que a gente tinha 4 coreanos no time, o Jero, o Romer, o Kuri e o Aiza. E o que acontece? Na Coreia, a cultura é completamente diferente. Tem uma resistência, né? Sim. Tem uma resistência, e assim, é visto de outra forma, né? Os profissionais e a área, né? E a ciência é vista de outra forma. E assim, existe um certo até preconceito, pelo que eu entendo. Eu não sou um grande especialista em cultura coreana, mas é o que, pelo menos, os nossos coreanos falam. Então, assim, é uma resistência e uma falta de adesão. Então, o que acontecia muitas vezes? Putz, se 2 jogadores e o coach fazem aquela sessão com o trabalho do psicólogo e não tem adesão, cara, a coisa começa a parecer uma perda de tempo, né? Sim, eu entendo isso. E aí, qual foi a nossa estratégia? A gente falou, gente, dadas essas circunstâncias, talvez o impacto da psicologia esportiva aqui, nesse contexto específico, seja limitado. Será que não é melhor a gente fazer um trabalho individual? Uma terapia clínica individual que possa, enfim, trabalhar questões profissionais, mas trabalhar questões individuais e pessoais também dos jogadores, e foi aí que a gente abriu essa avenida e abriu essa possibilidade. Alguns jogadores quiseram, outros não quiseram, outros não aderiram, escolha própria de cada um, não é nenhuma obrigação, etc. Exato. Agora que a gente está retomando e mudando a filosofia de trabalho, e assim, de novo, gente, não entenda isso como o dinheiro não permitia a PEN ter psicólogos. Não tem nada a ver com isso. É literalmente uma questão de tipo assim, de você contratar os profissionais. Realidade. E ver que o trabalho ali, não flui da maneira que deveria fluir. Sabe, até um desrespeito com os próprios profissionais. Então, porque, vem, metade do público não tá nem ouvindo, aí quando uma metade do público não tá nem ouvindo, a outra metade também desengaja, e aí você não tem adesão de ninguém, e aí o trabalho não surte efeito nenhum. Né? Exato, então, assim, exato. Então acaba tendo esse problema. Então, é uma coisa que a gente precisou, né? Manage. A psicologia funcionar, você precisa aceitar e estar disposto a ouvir, a fazer, a exercer as atividades, até mesmo em grupo, porque a psicologia... Principalmente a esportiva, né, Mini? Principalmente a esportiva. Tem as atividades coletivas. Eu lembro porque quando eu estava aí, a gente tinha o Zé e algumas pessoas da equipe, elas não gostavam do... psicólogo, não do psicólogo a pessoa, e sim da mas as atividades, né? E daí quando vinha alguma atividade, vinha uma certa resistência, e o problema é que o bem, ele não contagia, mas o mal, o roleplay, o role bacon, ele contagia. Então, porque ele é divertidíssimo.
Ele é divertidíssimo. Então, quando uma Exato. pessoa começava a trollar a atividade, era questão de minutos para que ela já virar um role máximo a parada. Sim. Enquanto tinha um profissional, como você disse, é até ofensivo para o cara, para a pessoa que tá ali querendo fazer a profissão dela e tal, tá todo mundo trollando, todo mundo no oba-oba máximo. Enfim, Exato, concordo 100%. exato. Pode continuar. Não, então aí o que agora que a gente está mudando a filosofia de trabalho, a gente tem um delta menor, né, dessa cultura coreana, a gente está reintroduzindo. Então a gente está conversando com diversos profissionais, entendendo, fazendo teste. Então o Marvin acho que conversou com 2 ou 3 essa semana para entender qual que ele gosta mais, qual que ele sentiu mais afinidade. Enfim, a gente está conversando com vários. Para O Marvin entender. bota ele para falar com os 10, pelo menos, que o Marvin precisa. Tadinho, acho que esse é outro assunto que a gente precisa inevitavelmente falar, porque assim, é uma esquizofrenia, né, o que aconteceu com o menino Marvin, porque antes de jogar era todo mundo, Marvin, estamos com você, e aí depois, Oba, vamos. Foi só ele fidar, ele perder uns joguinhos ali que acabou para o Guerreiro. A gente chega lá. Pois é. Eu puxei esse assunto de psicologia e tudo mais, também para Mas falar só uma dúvida, desculpa te interromper, Mini. Claro, Pergunta, é que eu não vejo o chat, mas ficou claro o que eu te expliquei? Ficou, chat? Acho que ficou, porque o chat entende bem como funciona principalmente os coreanos e como eles veem a psicologia como um todo, né? Porque isso não é algo restrito da Pen Game. Os coreaninhos da Pen Gaming não gostam disso. Não, acho que isso, na verdade, vale para todos, né? Eu acho que todas as outras equipes que também tiveram... É porque a Pen especificamente teve a maioria coreano. Outros times têm 2 coreanos, coreano, né? Exato. Mas ficou assim, por unanimidade, todos acharam real e ficou claro, aceitaram aqui. Mas Show. eu puxei esse papo de psicologia justamente para falarmos do elefante branco que está aqui, e não é o ESA, e também já fazer ali uma conexão com o Curi, com o Marvin, que eu acho que foram os 2 mais afetados, né? Tava falando antes com o chat, Thomas, que a gente inevitavelmente precisa falar sobre o Titã, né, nessa entrevista. E sendo honesto, eu não tenho um repertório tão grande como jornalista e, mano, como envolve casos de processo e tudo mais, a gente tem um pouco de receio de acabar falando alguma coisa e ferindo alguma parte ou algum limite que eu precise ir, né? Então, eu vou te perguntar bem por cima e daí você pode responder o que você quiser. Eu nem posso, tem muita coisa que eu também nem posso falar, então, mesmo você perguntasse. Exato. Eu quero saber, e acho que falo por muitos do chat, né, qual que é a situação do Titã como um todo e contratual com a PEN, né? Ele continua sob contrato, ele foi suspenso, existe um processo de rescisão em andamento, pretende voltar, enfim, como estão as coisas, o que você puder falar, né? Deixa o amplo aí agora. Eu tenho que tomar. É um assunto muito sensível, né, gente? Acho que assim. Eu não posso falar muito, obviamente, envolve muitas partes, enfim, tem tem uma sensibilidade muito grande, acho que, e o tema precisa ser tratado da forma que ele merece, não é uma coisa séria. Mas assim, o Titã, ele está afastado, tá? Como uma medida provisória de proteção da imagem, tanto da imagem dele quanto a imagem da PEN, tá? Então a gente fez esse afastamento em comum acordo para preservar uma medida provisória para a gente, até que a situação, que a gente entenda um pouco mais, né? Que as coisas, que os fatos ganhem mais luz, que a gente entenda o que de fato aconteceu, o que não aconteceu, o que é, o que não é. É uma situação muito sensível, né? Então precisa ter um certo cuidado para navegá-la. Mas, assim, o Titã continua sob contrato com a PEN, não houve nenhuma rescisão contratual, ainda não há motivo para isso, né? Então ele está afastado com uma medida provisória, né, até que a situação, até que a gente entenda um pouco mais de fato o que está acontecendo, o que não está. Agora, se ele volta, se ele não volta, se quando não volta, não tem como a gente saber, gente. No momento não dá para saber, né? Então, assim, isso, acho que essa a extensão do que eu posso falar sobre o assunto, até porque, né, envolve pessoas, envolve o próprio Titã, enfim, né? Então, é isso. Entendi. E você pode falar como vocês estão lidando com isso como um todo?
Cara, eu acho que o baque foi muito grande, né, pra gente, porque o Titã, ele tinha um papel, né, muito importante dentro do time, né, acho que o equilíbrio que ele trazia, ele era uma peça que trazia um equilíbrio pro time, né, ele tem aquele jeito mais explosivo dele e tudo mais, né, de Tanto criar. dentro como fora de jogo, né? Porque hoje a gente percebe o Curi, por exemplo, o Curi não tá sendo mais o Curi que era antes, porque ele era tão carne e unha com o Titas, depois a gente chega É, nisso, que ele tá completamente, você não enxerga nele, ele é uma pessoa perdida, assim, parece, sabe? Como se ele não soubesse mais pra onde ir, de onde ele veio, pra onde ele vai. o Titã era o principal referencial, né, do Curi junto com o Sarkis. O Titã era o principal referencial dele, né, então sim, de fato você tá certo. Acabou sentindo. Acho que não tem como, né, Minerva? Putz, você falou, por exemplo, o próprio Robô falou da vontade de jogar com o Titã, enfim. Então, assim, acabou sendo um baque, né, para todo mundo. Então, é, é complicado, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, sabe? É uma situação que a gente. E, de novo, a gente foi pego de sopetão, a gente tinha todo um plano já desenhado, né? Onde o Titã era um pilar central desse plano e ele caiu, Uhum. né? De uma forma ou de outra, a gente teve que se adaptar e corrigir a rota. Né? Agora, enfim, o que vai acontecer para frente não tem como a gente saber. A gente sabe o que acontece agora, né? Então, o que agora está acontecendo é isso, sabe? Que fudeu, né? Que Mas fudeu. não, acho Amanhã que joga contra a Red, né? o O que, eu, Flux. o que eu tenho falado e repetido, e acho que é unânime, é assim: vamos supor que o Titã estivesse jogando, tá? Então não aconteceu nada, o Titã tá jogando. Ele não vai jogar bem todo jogo, né? Vai ter jogos que ele vai perder a lane, vai Aham. jogar mal e etc. Então, assim, não dá para depender só do Titã, você entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa conseguir, né, enfim, pivotar, resumidamente. Então, acho que a gente está É que neste é processo. complicado, né? É porque, assim, eu entendo vocês da PEN, porque é até uma pergunta que eu quero fazer, porque você comentou sobre como você lidou em relação ao Titã e todo esse problema, mas como foi lidar com os outros 4 jogadores? Eu acredito, por exemplo, que se o Titã ele estivesse jogando, performando e nada tivesse acontecido, né? Acredito que a PEN estaria muito bem. Porque, como você falou, não é que ele fosse um simples pilar, ele era o pilar que dava liga a todo o resto do time. Então, por exemplo, o Robô saiu de um time e veio para a PEN por causa dele, né? Curi, acredito eu, que também estava ali por causa dele. Claro que não era unilateral, né? Ele também gosta da PEN, gosta de todo mundo, acredito eu, de todo o ecossistema ali Sim. que ele faz parte, mas o Titã era a peça principal. A gente via isso em, tipo, entrevistas, em programas, aonde ele participava quando o Titã participava, entendeu? Uhum, uhum. Enfim, como foi lidar para vocês da PEN nos bastidores com os outros 4 jogadores avisando que o Titã não poderia mais performar, pelo menos por enquanto, e precisaria ser afastado? Acho que os jogadores entenderam super também, né, Minerva? Porque é uma situação que foge do nosso controle. Né? Então Uhum. não é como se, enfim, a gente tivesse algum controle sobre isso. Então, pode acontecer, sabe? E aconteceu. Então, assim, os jogadores hoje são. O grupo que a gente tem é super maduro nesse sentido, sabe? E aí eu queria já aproveitar e falar, cara, a bucha que o Marvin pegou, cara, não é para qualquer um, sabe? Não é, não é. Então, assim, a gente está tentando fazer do limão uma limonada, né? E por Não, a enquanto ela limonada é tá. alguma coisa. Não, Por enquanto vocês nem ela estão tá virando a amarga. limonada. Por Vocês nem enquanto tá terminaram a amarga limonada. ainda. Mas tá tentando adoçar, entendeu? Não tem. O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Vou falar, porra, fudeu, não. Sim, o Titã é muito importante, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser o único. Não pode ser só isso que faz a gente apresentar a gameplay que a gente apresentou, entendeu? Não tem, é injustificável, É, entendeu? Esse é o concordo ponto 100%. principal. É isso. Concordo 100%. Entendeu? Eu virei amigo do Hobbs nessa reta final de 2025. E daí, quando terminou o final de semana, eu fui no WhatsApp dele xingar ele e falar: Cara, que TP é aquele que você deu no bot Ele aos foi ruim. 4 minutos, cara? Tipo, ele tava na loud, ele passava
todo momento zaralhando o Weiser e falando que o Weiser tepava pra fazer o dragão e quão ridículo era isso, que ele não tinha medo do Weiser. Ele Vamos vai falar pra que PEN e faz as coisas que o Weiser fazia e pior Vamos falar que o TP é culpa do dinheiro também. tá? Ele fez isso só depois de ter o Cheiro como assistant coach. Que fique claro. Mas o que é importante, tá? Acho que o que é importante a gente também ter na cabeça, independente da situação que aconteceu, vamos refletir sobre o que está acontecendo esse ano, né? E as decisões que a gente tomou. A gente decidiu mudar a filosofia de trabalho de League of Legends da PEN. Então, assim, o projeto... falam, putz, mudou só 2 jogadores. Isso não é verdade, né? Mudou só 2 jogadores. Havia mudado só 2 jogadores, mas a grande realidade é que mudou conceitualmente, completamente. Entendeu? Então é um projeto que nós mesmos internamente estamos encarando como um projeto do zero, sabe? Então, tipo, nosso papel é, gente, calma. Óbvio, tá feio, tá ruim, não é condizente com a gente. Acho que a torcida tá super no direito de cobrar, devem cobrar mesmo, mas a gente aqui dentro precisa ter calma. Não é porque Zezinho tá falando X e Raquelzinha Y que a gente precisa se desesperar. A gente já tinha tomado a decisão de mudar, a gente está começando um projeto do zero, 2 novos jogadores, uma coaching staff nova. Aí, aos 45 do segundo tempo, a gente perde o nosso primeiro referencial. Cara, não tem como as coisas estarem bem. Seria um milagre. Eu falaria, gente, cara, pelo amor de Deus, seria um milagre. Então, assim, óbvio, tem que ligar um sinalzinho amarelo, puta, olha, precisamos, né, entender o que de fato está acontecendo, mas assim, projeto novo, a gente não vai mudar, a gente toma uma decisão consciente de começar prático, não é do zero, mas enfim, quase do zero, né? Então, a oportunidade para o Sarkis montar a coaching staff, o Diero assumir um papel diferente, trazer 2 novos jogadores. No minuto que a gente tira o referencial do Diero, para pensar, o Carioca joga com o Diero há 6 anos. Então também é uma mudança grande para ele a nível individual, sabe? Então, assim, são diversos processos acontecendo ao mesmo tempo e que tem um tempo, e precisa de um tempo para as coisas, né, começarem a se encaixar. Pô, o Tinho Carioca criarem uma sinergia, o robô entender como o Curi pensa, sabe? Precisa, né, ter um tempo. E aí no meio disso tudo caiu o Marvin ali, né? Então, assim, o que só torna as coisas mais difíceis ainda, né? Então, acho que precisa desmistificar um pouco, sabe? Óbvio, a gente montou um time para ser campeão. Esse é um time montado para ser campeão. Ninguém está fugindo dessa responsabilidade. Mas, também, ao mesmo tempo, é um projeto do zero e que, né, ele vai ter um delta de crescimento. A torcida está super no direito de cobrar, deve cobrar. Acho que a gente está muito além do mínimo esperado, né? Então a gente precisa pelo menos atingir um mínimo, né, que seja digno com a camisa da PEN, que seja digno com os próprios jogadores, né, com eles mesmos. Mas a gente também ao mesmo tempo precisa, né, pelo menos entender internamente. O momento, né? Exato. Você acha que os players, eles foram muito baqueados, eles sentiram o baque? Você sente, é porque assim, tô perguntando Sentiram isso, muito. Thomas, De 0 a 10 eu você. diria que nota 20, 8. né? Não, nota 8, 9. Falo isso porque eu sinto que os jogadores, eles estavam irreconhecíveis. O Curi, principalmente, irreconhecível. Eu acho que, cara, se colocasse o Gordox ali de suporte naquele momento, no sábado e no domingo, seria ou o mesmo nível ou melhor do que ele. Curiosamente, Entendeu? A minha análise é muito parecida com a sua. Eu não sei. Eu achei que o Curi foi Gordox? muito abaixo. Não, do Curi. Eu achei que o Curi talvez foi o pior em campo. Não, mas aí que tá. O certo era o Curi ser o pior, mas tinha o robô no top também que não tava facilitando, né? Aquele TP dele no bot foi uma coisa completamente esquisita. O jogo dele de Rumble, ele também tava limitado ali. O time é aquela coisa que você sabe quando o time tá ruim, não tá no momento legal, puta, a gente... Tudo é snowball, né? Acontece bizarrice, aí o meta também mudou muito, né? O meta é muito snowball agora. Então, assim, você comete alguns deslizes ali no começo, eles abrem 2, 3K, fica muito difícil de voltar. Então, assim, tem várias circunstâncias aí, né? Então, assim, a gente vai ter que suar pra resolver, tá? E a gente vai resolver. E quando é psicológico é ainda pior, porque quando uma equipe ela tá mal psicologicamente, seja por qualquer fator, né, seja fator interno, externo, enfim, in-game ou off-game, você entra na sala do time, você sente
a energia pesada, né? E é algo que também não tem como, o que desestabilizou eles é algo que não tem como ser resolvido amanhã, depois de amanhã. É algo que vai demandar tempo, tempo e tudo sim. mais, né? Infelizmente, um pouquinho de Então, paciência. E não tô pedindo paciência pra torcida, pra ninguém. Eu tô só ali falando como a gente tá lidando e enxergando isso internamente. Porque se desesperar agora é a pior coisa que a gente pode fazer, entendeu? Fala, nossa, tá horrível, fudeu. Entendeu? cara, eu preciso fazer essa pergunta. Antes disso, exaltar o Marvin, tá? Que eu falei em live e torno a falar. O Marvin não é que ele é um bombeiro, ele é um pobre coitado que mandaram para o sol para ele apagar o sol com cuspe. E ele não bebe água tem 3 dias já, a garganta dele tá seca. Como que ele vai apagar o fogo do sol com cuspe? Então, assim, já exaltando, guys, que, mano, o Marvin zero culpado nisso. Pelo contrário, eu acho que muitos jogadores no lugar dele falaria, mano, essa bucha eu não vou pegar. Porque ele tá Sim. tipo, é um cenário que, vamos ser honestos, lose-lose para ele, né? Em que Total. mundo que Não, ele calma também. conseguiria lose e luzinho, É uma né? oportunidade também, né, Mini, de mostrar personalidade, de mostrar brilho. É uma oportunidade também. Mas acho que, pô, é foda, não é É fácil. que sabe o que que é o problema? É É, que eu digo que é lose porque os outros 4 estão baqueados psicologicamente falando. Então, por justo. exemplo, se ele faz dupla com o Curi em bons termos, em circunstâncias boas, seria do caralho. O Curi pegaria na mão dele e faria ele Pode voar. ser. O problema é que hoje o Curi afoga ele na água, então, tipo, as circunstâncias não são das melhores, né? Mas, Não. enfim, exaltar, guys, aí o Marvin, que realmente tem zero culpa em toda essa equação e tudo mais, mas eu preciso perguntar, qual é o plano da PEN hoje em relação à Copa CBLOL? Eu nem vou perguntar 2026, tá? Copa Hum. CBLOL. Guivamos Copa CBLOL e vamos já focar Não, nos... Não guivamos Copa não, CBLOL. não, GG, a gente não Eu, viva eu tô te nada. perguntando isso agora porque eu acho que amanhã você joga contra o Fluxo. Dependendo do resultado, talvez a É sua o fluxo. resposta seja outra. É o Fluxo amanhã, né? Não, Hoje. mesmo se sair 0-2 amanhã, ainda assim, porque pelo que eu entendi, todo mundo tem, mesmo na fase de pontos, você não ganha nenhum jogo, você ainda Tem joga e tem uma repescagem. possibilidade. É isso, então assim, Sim, nada está perdido e a gente não vai guivar nada, não é essa a ideia. A gente está não é. num momento de, né, reestruturação e tudo mais, que tá mais difícil do que esperado. Então, assim, o plano é o mesmo. A gente, cara, montou o time para ser campeão. Se isso vai ser possível ou não na Copa CBLOL, aí não dá para eu saber, né? Agora, Hum, olhando agora, eu te falaria, não vai ser possível. Mas eu acredito muito nesses jogadores. Entendeu? Eu acredito muito. Não é à toa que a gente trouxe eles, não é à toa que a gente manteve o Kaká, não é à toa que a gente manteve o Curi. Então, assim, eu acredito pra caramba no nosso potencial de dar a volta por cima, entendeu? Agora, como isso vai acontecer, de que forma, em que momento, não sei, ainda não tenho essa resposta. Mas eu acho que a hum. gente vai conseguir. Acho que tem muita. Tem muita resiliência, acho que a PEN é uma organização muito resiliente, os jogadores são muito resilientes. Pô, o Tinho e o Robô são, cara, os maiores vencedores da história do CBLOL. O Kaká é um cara Isso. que já passou. Kaká já passou por poucas e boas. Então, assim, acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima, sabe? Eles são casca grossa. Eu acho que, assim, sendo bem honesto para você, e não é porque você é convidado aqui, eu acredito que a PEN vai ter uma boa performance nessa segunda semana, vamos colocar assim, A gente porque pode não ter, tá? A gente pode não ter. Mas, tá, não, vamos zero expectativa, né? Vamos zerar a expectativa. melhor, Eu falo melhor, isso melhor. porque o que a gente viu do Tim, do Hobbs, do Carioca, eu acho que o Tim e Carioca foram os que melhores performaram, né? Mas o que vimos, por exemplo, principalmente do Hobbs e do Curi, não são eles ali, entendeu? É claramente um problema de Não, psicológico, onde eles mas uma hora eles vão precisam se... aparecer. Oi? Uma hora eles vão aparecer. E quando eles aparecerem, o bicho Vão. pega, entendeu? Exato, exato. A comunidade tende muito a diminuir o Hobbes, por exemplo, principalmente, né?
e diminuíram mais ainda depois que ele performou como ele performou na semana passada, mas é o nosso maior campeão de todo o CBLOL, entendeu? Não é à 7 toa. times champion, não é à toa, entendeu? Uhum. Ele não conseguiu tudo isso por sorte, foi por muito mérito dele, Muito e mérito. foi inclusive porque muitos falam, em todas as vezes que ele foi campeão, ele foi o ponto pivotal, a questão principal do motivo da vitória, né? Então, Várias assim, vezes, é porque inclusive o contra a público... gente, tá? Várias Aham. vezes. É porque o público espera muito uma pessoa cair. Quando cai, é bater, é dar porrada, não stop o diabo a quatro. Mas a gente sabe que eles não são isso que eles mostraram, né? A gente espera um robô melhor, espera um Curi melhor, e espero que eles consigam também, né? Porque é foda. Quando o problema é psicológico, quando é gameplay, é fácil ser resolvido o problema. Robô até pouco tempo atrás estava tentando ao máximo me carregar em duo, que é uma coisa difícil, e ele estava conseguindo. Mais fácil até é isso do que ganhar no CBLOL, entendeu? Mas tem Só que no gameplay CBLOL... também, tá? Vamos falar a verdade, tem gameplay também, ali no mix aí da nossa performance. A gente também precisa entender que somos melhores do que a gente apresentou, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas é que eu boto 95% psicológico, vai. Eu tô de fora, eu não tô vendo, mas eu boto 95% psicológico. Porque Eu quando a pus sua 60 a cabeça 40. não tá bem e você vai performar, eu acho que dá um snowball imenso e qualquer coisinha vira um coisão, enfim, tudo isso. É, é, é. Eu... Você era um jogador que antes não balava muito psicológico, né? Não precisava disso, mas tudo bem. Você lembra da vez que quem que foi que bateu na mesa e saiu? Foi eu ou foi você? Hum. No, que a gente tava almoçando ou jantando em algum lugar, a gente discutiu. E aí um dos dois, ou eu ou você, saiu da mesa. Acho Não que lembro. foi você, né? Pessoas mais explosivas era você, não era eu. Ah, foi? É, Eu não lembro, mas eu bateu lembro. Eu na acho que foi mesa que eu isso debati e aí. falei, é por isso que a gente não ganha. Eu bati e É, saí fora. Ah, não, acho eu que foi. bati e você foi embora, foi isso. E deixou seu pratinho de comida na mesa, foi isso aí. Cara, parabéns, você reviveu um trauma na minha cabeça que eu Que precisei de 10 trauma. sessões de terapia, agora voltei. Eu tinha Você esquecido, agora me amava. lembrei, parabéns. Esse era seu episódio preferido na PEN. Deixa eu perguntar uma coisa. Chat, podem mandar mensagens aí, porque já já vamos começar a usar as perguntas de vocês do chat, tá? Mas por favor, peguem leve. Fazer uma pergunta, eu não quero direcionar, tá? É uma pergunta que, enfim, tem várias direções aí. Mas a PEN Uhum. pensa em novas contratações para a Copa CBLOL? Desculpa ter perguntado. Cara, é uma possibilidade, né, Minerva? Eu te falo, nada está descartado. Tá? Você falar, nada está descartado. Não tem como tá, dadas as circunstâncias, né? Aham. Então, assim, se a gente está ativamente procurando, não, mas assim, não está descartado. Entendi, entendi. É porque o que muita gente não sabe é que essa Copa CBLOL, eu acho que as 3 primeiras colocações dela, a Riot vai bancar um bootcamp para a Coreia, se eu não estou enganado, no segundo split, é algo É assim, alguma né? coisa assim, eu não lembro Então, direito, mas eu acho que é alguma coisa assim. o que eu quero dizer é importante ter uma boa performance e pelo menos alcançar o top 3 ali, para justamente mordiscar algumas coisinhas e ter pago pela Riot, né? Porque um bootcamp para um time inteiro é caro, né? Vai o quê? Uns 300, Claro, 400 mil, cara? acho que não chega a tudo isso. Não chega a tudo isso. Para os Mas é 5, caro. tudo pago? Deixa eu fazer uma conta Estadia, rápida. alimentação. Você não sabe Ah, muito dessa conta porque nunca pagou um bootcamp pro time inteiro, né? não, Alimentação, estadia, voo. não, vai, É. não vai, não é tudo isso não, pô. Não é nem perto disso. Metade disso. Tá, uns 200k então, tudo bem. É, por aí. Produção, temos alguma pergunta aí para colocar na tela do chat para o Thomas? O Que chat também tela? Ah, tá. precisa perguntar. É que eu não Olha tô ali, vendo ó. tela nenhuma. Eu consigo ver? Consegue, abre a transmissão aqui pelo Discord ali, ó, na Baiano TV. Ah, não, Tá vendo? eu bugo. Se eu fizer isso, Ah, eu bugo. é. É. Ó, o Joku LOL, inclusive O Juco Penzete LOL é o nato Thiago esse daí. Maia. É fake do Joku? Eu acho que é. Ó, ele perguntou, abre aspas aí, Joku LOL, qual a visão dele sobre o momento atual da organização como um todo? O que ainda almejam? Existe alguma ambição?
querem reconhecimento lá fora, igual o Loud Fúria. Nossa, esse cara pegou na ferida, igual o Loud Fúria perguntando isso para a PEN. Não, acho que é uma pergunta boa, pô. Acho que assim, Conte-me. o, o nosso momento atual, a gente acabou, né, de fazer um movimento de sair do Free Fire Mobile, porque a gente julgou que esse ano não seria tão interessante para a gente, enfim, as circunstâncias de mercado não estavam tão favoráveis em relação à modalidade e tudo mais, e a gente acabou de entrar em Kings League, né, então querendo ou não, isso junto com Desimpedidos, isso acaba também já abrindo um novo horizonte para a gente, vamos dizer assim, né? Então, sim, a gente tem diversas ambições, tem algumas novas modalidades que a gente está pensando e mapeando para esse ano, mas também é uma questão muito de oportunidade, sabe? Entrar por entrar, para, cara, não ter um impacto real, para não entrar com um time sólido, forte, um projeto que seja bem estruturado e factível no médio e longo prazo, para nós não faz sentido, sabe? Então, qualquer movimento que a gente for fazer nesse sentido precisa ser algo muito bem pensado, muito bem estudado, e a gente precisa estar muito confiante, não no hoje, nem no amanhã, mas no daqui 2 anos, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que a PEN como um todo está num momento. A gente passou, o ecossistema como um todo passou por uma crise, né, nos últimos anos, e que agora está se reestabilizando, enfim, a gente está vendo tendências de crescimento em diversos lugares. E a nossa estratégia nesse período, né, um pouco mais conturbado do cenário de esportes como um todo, foi mais observar e entender e ver o que queria acontecer. E acho que foi uma boa decisão. No final das contas, foi uma boa decisão. Então, agora acho que a gente está bem posicionado para escolher projetos, a gente está num lugar bom, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Agora, essa pergunta, ela não é do chat, mas eu que quero fazer porque eu tenho curiosidade, na verdade. Durante o finalzinho do ano de 2025, muitas pessoas estavam pedindo, embora ele não esteja aqui, mas ele está no meu coração, pedindo revolta como coach. Da PEN, ou assistant coach, positional coach, até porque, pelo que sabemos contextualmente do Carioca, coleira, cheiro e etc., não teria tirania melhor do que a do Revolta para quebrar, desarmar dessa coleira, essa corrente ali. Foi cogitado ele mesmo, teve essa conversa, porque ele tá na Liquid, né? Não Cara, sei se poderia. acho que a gente nem chegou nessa camada, Mini, e não por conta do profissional que é o Revolta, acho que acabou nem passando por esse crivo por conta do que eu expliquei sobre o Sarks, né? Então, assim, o nosso plano A sempre foi o Sarks, sabe? Eu nunca nem cogitei outra. Agora, talvez, se o Sarks fizesse pra mim falar, puta, não quero, putz, não tô pronto, qualquer coisa, talvez seria. Mas como não Entendi. aconteceu isso, acabou que a gente nem flertou direito com assim, então nem chegou na camada, se faz sentido, não faz sentido, se consegue tirar ele da Liquid ou não consegue, sabe? Então, meio que ficou Mas te nestas, dizer, assim, caso sabe? vocês queiram flertar com ele, acho que ele toparia, viu? Ele iria pra aí. Ele é carinho, né? Eu conheço meu amigo, tem um valor caro, mas com uma boa conversa e vinhos bons você Um consegue bom papo. convencer ele. A gente conseguiu convencer ele no documentário, então já estamos, É né? verdade, é verdade, é verdade. Produção, temos mais algumas perguntas. Últimas perguntas, guys, para o Thomas. Eu tinha prometido para ele que não passaria de 40, de 50 minutos, Não, mas mas estamos já imagina, uma tá hora sendo um e prazer. meia. Eu espero que, cara, eu realmente espero que que eu tenha conseguido me expressar e desmistificar um pouco as coisas. Você acha que deu Minerva para fazer isso? Cara, eu não sei, porque eu não sei o que estava passando na sua cabeça sobre desmistificar as coisas. Tem algum tópico que você Ah, falaria que tenha passado batido? não, acho que não, mas é desmistificar um pouquinho o porquê da escolha no Sarks, desmistificar um Sim. pouquinho o porquê, o papel do dinheiro, a questão dos psicólogos, que mais tem de narrativa de pen gaming na internet que é. Cheiro ser é manager. essa aí a gente, né, mostrou que não teria também. Desmistificamos. Ah, eu acho que Cara, sim, pior né? que. Olha, é raro ver o chat unanimidade. São 3 chats: YouTube, Kik e Twitch. E os 3 estão gostando de tudo aqui, falando que sim, Que bom, ficou muito claro. É porque eu não sei que bom. quais temas como um todo você queria desmistificar. Acredito eu que eu tenha perguntado tudo, mas às vezes pode Eu ter acho que passado sim. batido alguma outra coisinha ali.
Você acho lembra que de não. algum outro tópico que queira falar sobre? Tô pensando, mas não, vamos para as perguntas do chat. E se vier alguma coisa em mente, eu te aviso. Mas não, a princípio não. Cara, eu tenho uma pergunta, na verdade. Manda. A venda do Tatu para a Fúria, quantos carros novos você pagaria com a venda dele para a Fúria? Quantos carros novos de 2026? É porque conversar Ó, sobre tem carros não gente é muito meu comemorando aqui forte. na frente da minha sala, tá? Tem gente comemorando, então isso é um bom sinal. É, sucesso total, show. Mas É, comemorou o que exatamente? A venda do Tatu, a sua vinda aqui para o programa, os dois eu juntos? acho que os caras devem ter ganhado um treino. Tá, tá tão feia a coisa que os caras saem e comemoram quando ganha treino. Qual foi a pergunta? Desculpa, a venda do Tatu. A A venda do venda do Tatu foi Tatu. ótima. Foi super boa. Amaram, né? Não, o Tatu, pô, e olha, acho Valeu que uma foi grana. o Jaime, a negociação com o Jaime que é sempre super complicada, e se ele estiver ouvindo, você sabe que é. Fala pra ele, É fala pra ele. o, ponto, o ponto central que eu falei para ele foi, olha, é um empréstimo. Se ele for mal, você me devolve. Se ele for bem, você está A gente pagando um preço. negocia. Não, você está pagando um preço bom, entendeu? Aham, Então não tem risco para você. Sabe? Então foi meio aham. que isso. E no final, foi super bom pra ele. Né? O Tatu, pô, é um super talento, tá, meu, amassando. Então, assim, no final foi ótimo. O valor foi irrisório perto do que eles estão recebendo de volta. Na minha Irrisório, opinião. né? Eu acho, realmente acho. Eu acho que o Jaime Aham. fez um negócio à China, sinceramente. Ah, claro, claro. E também, falando sobre Tatu e venda dele, né, para o Tier 1, há rumores, né, da PEN ter um Academy agora para 2026, ter um Mas eu acabei de time. falar do Academy. Não, há pouco tempo atrás, mas a gente não entrou nesse assunto, entendeu? Porque o que Aham, acontece? A PEN tinha emprestado o Marvin para o Fluxo, mas correto. empréstimo, até também pensando já com planejamento de vocês terem um Tier 2 agora em 2026, né? E aí, como tá esse plano? Era um pouco incerto, tá? Sendo sincero. Acho que o empréstimo não foi nem pensado nisso, né? Mas o ponto principal do nosso pensamento era que a gente precisa ter na esteira um programa de desenvolvimento de novos talentos. Poderia ser o acadêmico, poderia não ser. Poderia ser um programa nosso, né? Onde É a porque o gente. Tier 1 era impossível ser, né? Porque era o Jurassic Park com os dinossauros ali. Desenvolvimento de players no Tier 1 esquece. Vamos já buscar em outro lugar. Então, assim, então, assim, poderia ser um programa nosso, de scout, de trabalho interno, ou poderia ser o Academy. Tudo está caminhando para que seja, mas assim, a gente quer ter, a gente está estudando, acho que tem que só entender essa questão, se vai ter vaga, se não vai. Tudo isso, todo esse episódio que aconteceu, sendo super sincero e transparente, acabou dando uma bagunçada nos nossos processos internos, né? Porque você Imagino. você está organizando. Na listinha de tarefas do caderno, tá lá, 1, 2, 3, 4. Do nada você precisa tirar tudo e colocar outras, né? Enfim, então acaba Uhum. dando uma desorganizada. Mas sim, a ideia e a premissa é essa. De uma forma ou de outra, a gente vai. Esse é um ano que a gente vai olhar muito, e não só esse, mas daqui para frente a gente vai olhar muito para desenvolvimento de talentos, não só no League of Legends, mas em outras modalidades também. É, Até porque, gente, uma coisa que é muito importante é que se o Tier 2, o 3 morrem num ecossistema, cedo ou tarde o Tier 1 também morre. Né? Então, Exato, assim, a gente exato. precisa olhar para isso com atenção, sabe? E quando eu digo a gente, eu não digo só a PEN, né? Eu digo a PEN, os outros times, as publishers, enfim, todo o ecossistema precisa olhar para isso e juntos desenvolver uma estratégia que faça a coisa prosperar, né? Concordo 100%. Quando a PEN anunciou que ia acabar se desfazendo do Tier 2, eu fiquei, putz, porque a gente sabe que quando
a PEN ela tá em algo, acaba trazendo mais visibilidade automaticamente. Também Claro. pela estrutura que vocês têm, Sim. é muito melhor vocês preencherem uma vaga dentro desse Tier 2 do que um time que não tem assim tanta estrutura, tanto dinheiro, enfim, tudo isso, Com né? certeza. Não, e a gente entende Então, essa responsabilidade, Mini. Acho que é super válido e é de fato verdade. Desculpa, te interrompi, continua. não, perfeito, pode continuar. Não, é isso. Então, assim, a gente acabou saindo muito mais para uma decisão ali de momento e de entender que não havia um upside tão claro de ter o Academy a não ser o desenvolvimento de talentos para o seu próprio pool, né? E que a gente avaliou que a gente poderia fazer isso sem o Academy. Né? E de fato pode, tá? Acho que pode, é possível ser feito. O Academy acaba sendo muito mais interessante porque putz, os jogadores jogam de fato os jogos, eles competem, eles sentem o gosto da competição, já consegue ver o nível, qual que é o tino de cada jogador, como é que é o perfil de cada jogador, porque no final é muito sobre aquilo, sabe? A gente tem uma visão que comprometimento e disciplina e outros atributos inevitavelmente superam o talento bruto, né? Pelo menos essa é a nossa visão. Então, no Academy você consegue ver muito mais isso em ação, o que é ótimo, né? Então, por isso que acaba sendo um facilitador muito grande. Perfeito, perfeito. Produção, pode colocar aí na tela mais perguntas do chat para mandarmos aqui para o Thomas. Guys, estamos indo já para as últimas perguntas. Noitezinha, final de sexta-feira. Amanhã tem CBLOL começando aqui no Ilha, meio-dia e meia, por aí em torno disso. E ótimos confrontos amanhã. Ó, ele perguntou aqui, ó, o Hackzu. Minerva, pergunta ao Thomas se com a saída do Free Fire abre uma brecha para um possível time de Valorant. É verdade, inclusive eu joguei Valorant há pouco tempo atrás, a PEN nunca teve, né, a modalidade Valorant. Teve, Vocês tiveram? a gente foi o primeiro campeão, acho que no Brasil de Valorant, First Stand, se eu não me engano, não lembro como é que chamava o campeonato, mas Sério? a gente Ó, teve por eu não muito sabia tempo, não, hein? teve, Conte-me. teve. A gente teve um time de Valorant e a gente saiu. Assim, abre possibilidades para muitas coisas. Valorant, com certeza, é uma das coisas que a gente mapeia de perto. Precisa entender, o ecossistema hoje é um pouco fechado, né? A questão das franquias e tudo mais. Então, assim, precisa ser feita uma avaliação. Hoje a gente tem pouca informação sobre como funciona o ecossistema de fato, tanto de um ponto de vista estrutural quanto de um ponto de vista econômico. Então, assim, a gente precisa se aproximar mais, mas tá certo. Estão rolando conversas para esse sentido, acho que nada está descartado, acho que uma eventual volta para o Valorant, outras modalidades, um Dota, né, que é uma coisa que a gente gosta muito, enfim, possibilidades. Inclusive, uma pergunta que eu recebi bastante também é as pessoas querendo saber um pouquinho mais do seu trampo como CEO. Por exemplo, você seria apenas da modalidade de League of Legends ou você pega Não. todas as modalidades e o que tange em Pen Gaming, o Thomas Jamense está lá? Tudo que tange Pen Gaming e além, alguns negócios além, minha função, né, dirigir, gerenciar tudo, né? Então pega não só as outras modalidades, mas pega também todas as áreas, né? Desde a parte de facilities até a parte de, sei lá, vendas, enfim, e até outros negócios que o grupo, né, que a gente como grupo tem. Né? Então a gente tem outras empresas que atuam sempre no universo gamer, mas de outras formas, né? Então, enfim, agora a gente tem a parceria com o Desimpedidos, que aí acaba sendo um outro venture, do qual sou eu também que tomo conta, junto com o pessoal do Desimpedidos. Com a Caju, né? Caju muito foda, hein? Baita adição para Pen Gomes. Super, a Caju é realmente diferente. E foi uma grata surpresa, né? Porque eu, por exemplo, não sabia que ela tinha essa função. Foi algo que ela já tinha ou algo que ela está desenvolvendo dentro da PEN? Porque ela está fazendo as coisas Cara, tão bem, pelo que eu tenho acompanhado. super, a gente sempre, cara, a Caju, enfim, se conhece desde sei lá quando, a gente sempre teve um ótimo relacionamento e enfim, a gente sempre que envolveu diretamente trabalho com a Caju, sempre foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, quando a gente começou uma conversa de que forma que ela poderia contribuir e tal, a gente não sabia ao certo
ainda qual que seria exatamente o papel dela na organização, mas a gente sabia que, cara, ela poderia contribuir muito, né? Ela tem uma mente, assim, a PEN, de novo, vamos voltar para defeitos e qualidades. A PEN, como qualquer outra instituição, tem várias qualidades, tem vários defeitos. Um dos grandes defeitos, pelo menos na minha avaliação da PEN, a gente é extremamente organizado, a gente tem processos, as coisas tem começo, meio e fim, são claras, etc. Mas, então, essa organização e esses processos, eles trazem como um delta, talvez, um pouco de inflexibilidade em alguns momentos, um pouco de caos em outros, um pouco de... Talvez um pouquinho até como o time de League of Legends falava, o time do Jairo é super engessado, né? Talvez ser muito protocolar, e aí acaba não tendo tanta criatividade em alguns lugares, né? E isso é um fato, a PEN institucionalmente, organizacionalmente está um pouco assim. Então, quando eu cheguei a Caju ela tem um ímpeto super explosivo, ela é muito criativa, ela atravessa as coisas. Eu falei, cara, então assim, a gente... Ela é desenrolada. Super. Então a gente precisa implementar um pouco da cultura PEN nela, ela precisa organizar um pouco melhor as ideias, saber mais como as coisas funcionam, né, corporativamente, mas a PEN precisa absorver um pouco de Caju também, sabe? Então acho que foi por isso que foi um match tão legal. Perfeito, perfeito. Produção, vamos colocar a última pergunta aqui e liberar o Thomas já. Pode botar na telinha aí. Olha aí, ó, o Vendel. Pergunta pra ele... Que pergunta, gente. É capciosa? Que é isso, cara? Não, eu peço perdão. Aparentemente, alguém da nossa produção é Pen Game e quer cutucar você, cara. Veja bem, ó. Pergunta pra ele como é ter o dinheiro infinito do Pada e só conseguir contratar jogador óbvio e coreano da Shadow Corp. Cara, peço desculpa por essa pergunta. Não, tá? é válida. É super válida. Eu não sei nem qual que foi a pergunta, como que é ter dinheiro infinito e... Do Pada e só contratar jogador óbvio da Shadow Corp. Jogador coreano. Mas assim, o engraçado é que você agora está com apenas um coreano, que é o Kuri. Acho que a gente nunca contratou alguém da Shadow Corp. Não, o Ki e o Sang-hwan tem que ser da Shadow Corp, não é? Não é. Sério? Não. Até onde eu Olha sei, aí. não eram. Mas, enfim, nem sei se tem como responder essa pergunta, menino. O que eu vou responder? A gente nem coreano tem hoje, só o Kuri. Não, aí é foda. Essa pergunta foi totalmente tendenciosa, mas representa uma parcela da comunidade da PEN que eu acho que, às vezes, no fundo, eles só querem irritar, né? Eles só querem provocar pra gerar um certo descontentamento ali. Cara, eu acho que, de novo, acho que a torcida tá total no direito de cobrar e falar o que ela bem pensa, sabe? Acho que, todo o apoio, todo o carinho que eles dão pra gente, nada do que a gente fizer vai ser o suficiente para retribuir. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Só que isso não quer dizer necessariamente que a gente vai tomar decisões baseadas nisso. Na verdade, muito pelo contrário. A gente não pauta as nossas decisões pelo que o Twitter acha, o que a torcida acha, né? Enfim, a gente tem um plano e a gente segue esse plano, sabe? Às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Se a gente errar, a gente vai olhar para trás, tentar corrigir ao melhor da nossa capacidade. Mas é isso, entendeu? No final, Embora... é isso. Mais uma coisa para a gente desmistificar, eu acho que você vai gostar de desmistificar essa, porque eu acho que pega um pouquinho da sua função, que as pessoas têm a concepção de a PEN ter o dinheiro infinito, porque em teoria só ia ali abrir a carteira do Pada, o Pada passa o cheque ali, faz um cheque e acabou. Só que na verdade não é bem assim, né? Eu acho que é da sua função, por exemplo, como CEO, organizar para justamente não ter que sair do Pada, do bolso do Pada, e sim Pen Game como um todo, né? Então me ajude a desmistificar essa brincadeira do dinheiro infinito que o Pada tem, porque é só vender um tigre e comprar tal coisa e por aí vai. Porque muita gente verdadeiramente pensa isso, tá? Não, claro.
acredito que pensem mesmo, mas no final, gente, isso aqui é um negócio, né? Então, assim, como qualquer negócio, a gente tem que dar receita, a gente tem custos, as receitas precisam ser maiores que os custos para o negócio ser sustentável, para a gente poder fazer novos investimentos e tudo mais. Então, assim, a PEN é um negócio que a PEN há muito tempo é um negócio que para em pé sozinho há muito tempo, né? É uma das poucas organizações que não teve nenhum tipo de porte de capital de terceiros, né? Então, assim, a gente sempre a gente não tem nenhum investidor externo fora do grupo original, e as coisas não se resumem a gente tem uma tese, e essa é uma tese que já se provou verdadeira muitas vezes. Se dinheiro comprasse título, seria muito fácil, entendeu? Infelizmente, ele não compra. Se ele comprar, assim, se você me falasse, putz, gasta 100 mil reais que você vai ganhar amanhã e domingo, eu gasto. Mas a equação... feliz, né? Porque com 200 tá perdendo. Então, assim, o ponto é, as coisas não são tão pretas no branco, sabe? É muito mais complexo, e dinheiro, muitas vezes a gente percebe que, cara, quanto mais, às vezes o jogador, você acaba ganhando mais dinheiro, ele acaba também relaxando ao mesmo tempo, então você tem que equilibrar muito bem como que é essa subida e como que é essa guinada para manter a fome, manter, né, o apetite por vencer, né? Enfim. Então são muitas coisas que precisam ser levadas em conta, sabe? O seu Wei que é um excelente exemplo, entendeu? É um excelente exemplo. A gente foi, cara, você tava, Minerva, você tava na line anterior, eu falei pra você. Eu falei, eu vou comprar o CBLOL. Eu falei com essas palavras pra você. É impossível de perder, entendeu? Cara falei, você pagou caríssimo naqueles 2 coreanos. Carérrimo. Sim. E você vê o resultado. E já tiveram diversas outras lineups que foram assim também. Entendeu? Diversas. Não é única e exclusivamente nossa. Então, assim, aí falar, só usar o dinheiro infinito e etc. E assim, gente, o dinheiro individual de alguém, se deixa de ter, é uma coisa, o dinheiro da empresa é completamente diferente. Tem outros acionistas, o negócio, de novo, ele precisa ser sustentável, a gente tem uma responsabilidade do negócio ser sustentável. Eu não posso chegar inflando o cenário como um todo, porque depois quem vai pagar a conta sou eu mesmo. 3 anos depois, reinflacionado, regurgitado, né? Enfim. Então, tem toda uma arquitetura a ser respeitada, vamos dizer assim. Perfeito. Essa é a última pergunta, prometo, porque ela é boa, porque no último ano do Gasp, recebi acho que praticamente todos os CEOs. E havia uma coisa unânime que todos vocês falavam, e você também falou quando passou aqui, que é sobre a sustentabilidade dentro do CBLOL e fechar a conta no vermelho, ainda assim, não importando o quê, né? O chat, ele está perguntando aqui, ó, abre aspas, chat, tá? Segundo o Jean da Loud, mesmo sendo campeão do CBLOL, a conta ainda fecha no vermelho. O que você pode comentar sobre esse cenário de investimento do LoL e a sua sustentabilidade? Se é insustentável para a Loud, que está ganhando, imagina para o Fluxo e Leviathan, que não tem torcidas e perdem. Fecha aspas. O G tá certo. É uma realidade, assim. Todos falaram isso, tá? Praticamente, os CEOs que vieram aqui. O da Liberty na época, você, o Jean, e teve mais, mas a minha memória falha. Brain Fog. Sim. Eu tive Brain Fog, sabia? Gravíssimo, mas enfim. É assustador, porque eu esqueci algumas palavras, enfim, outro assunto. Cara, eu acho que assim, então, acho que de fato é um desafio muito grande. Eu acho que, cara, a Riot está super empenhada em encontrar bons caminhos, tá? Então precisa ser falado também. Acho que, cara, isso precisa ser encontrado, né, esse equilíbrio. Então a conta realmente ela é muito difícil de fechar, mas é porque também aconteceu uma inflação muito grande no nosso ecossistema, né? Então isso que eu estou falando de ser responsável, algumas pessoas não foram responsáveis e acabou inflacionando muito a coisa. E aí tá todo mundo pagando a conta, mas eu sinto uma tendência de custos mais comedidos, né? Receitas que, se Deus quiser, tendem a aumentar,
né, tanto diretamente como indiretamente. Então eu vejo o prognóstico ele é bom, o prognóstico é bom. Agora, assim, ele tem muito trabalho pela frente, tanto o nosso quanto da Riot. Acho que a gente ainda precisa azeitar a mecânica do ecossistema de League of Legends como um todo. Mas eu tenho convicção e certeza de que a gente vai chegar lá. Acho que Estamos melhor hoje do que estávamos no ano passado, né? Pode-se dizer isso? Ou caminhando para algo melhor, o que antes eu era acho que sim. distante? Não, eu acho que podemos dizer que sim. Acho que podemos dizer sim. E acho que teve a volta do CBLOL, que por si só já é um grande, né, já estamos melhor, certamente. Thomas, acho que é isso. Muito obrigado pela sua Isso, participação imagina. aqui na volta do Gasp estreia. Acho que nós conseguimos desmistificar algumas coisas que você queria. Falamos bastante até. Eu tinha prometido 40 minutinhos para você só. Foi só Nossa, foram 1 hora a 2 horas. mais. Meu 1 hora Deus. e 10 minutos a mais, na verdade. Como Chat, assim? Ah, agradeçam tá, aí uma o hora. Thomas por vir, porque é raro você dar entrevista, é raro você fazer aparições, e na Sim. verdade não dá entrevista. Isso daqui não foi uma entrevista, né? Foi um Não, foi um bate-papo papo. que ocasionalmente a câmera e os microfones estavam ligados, mas a gente não sabia. Sim. Não, Minerva, eu que agradeço a oportunidade, cara. Você sabe o quanto. Você sabe como eu sou pessoalmente, enfim, também profissionalmente, o quanto de fato é raro, não é uma coisa que eu gosto de usualmente fazer, mas assim, conversar com você, que é uma pessoa que eu me sinto super confortável, que a gente se conhece faz muito tempo, tem uma relação ótima, é sempre um prazer. Então eu agradeço demais o espaço. Eu queria de fato realmente poder conversar com a galera, conversar com a torcida de uma maneira transparente, clara. Espero que eu tenha conseguido de fato. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, enfim. Agradeço também a presença aí de quem está assistindo. Peço desculpa por qualquer coisa. Desculpa pela nossa performance, enfim. E prometo que, cara, trabalho não vai faltar. A gente quer melhorar, a gente vai melhorar. Tá todo mundo dando sangue aqui. E é isso. Uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo. E é isso. Obrigado, Thomas. Uma boa noite e boa sorte amanhã, viu? Que Deus Muito esteja obrigado. com todos vocês aí, porque vão precisar Amém. bastante amanhã, viu? Tchau, Fechado, tchau, gente. Thomas. Obrigado, Beijo, meu obrigado, querido. geral. Beijo. Chat, espero que tenham curtido a volta do Gasp. Foi algo muito especial para mim, tá? Estar aqui com todos vocês, com o Gasp novamente. Eu não esperava essa repercussão positiva. Vi muitos comentários tipo, nossa, finalmente o Gasp de volta. Finalmente vamos ter o melhor programa que tinha antes e tal. Gosto muito, piriri, pororó. E fico mais contente ainda de ser um momento especial junto com o Thomas, que é uma pessoa que eu considero ali no âmbito pessoal, né? Como pessoa, como ser humano. E é isso, guys. Muito obrigado por, como que eu posso dizer, permitir que o Minerva continue realizando os sonhos dele, tá bom? Um beijo para vocês. Amanhã vai ter CBLOL e vai ter CBLOL aqui na ilha. Produção, que horas podemos cravar? Meio-dia, meio-dia e meia? Tá, a produção acabou de cravar aqui, 12:30, nós estaremos online amanhã, falando sobre todos os confrontos, passando um pente fino, falando sobre o patch novo, tudo bonitinho para vocês, tá bom? 12:30, amanhã, CBLOL na ilha. E daí, depois do CBLOL, eu abro live para a gente matar a saudade e falar mais um pouquinho. Um beijo, chat, uma boa noite, fiquem com Deus e tchau. E tem LCK 5 horas da manhã com o Taizão, hein? Quero ver todo mundo nessa LCK com o Taizão às 5 horas, porque o Taizão, ele tá na LCK, tá na LPL, tá no CBLOL. Vamos ajudar o Taizão, mano. Reconhecer ele. Beijo, fui. Aham. Desligou já, produção? Hã? O que deu aí, produção? Ah, tá. Eu tava ouvindo a produção e eu não tava sabendo se eu tinha desligado ou não. Mas deixando claro, guys, para todas as organizações, que as portas aqui no Ilha estão completamente abertas e a do Gasp está mais ainda aberta, está escancarada, tá? Se você, dono de org e CEO, representante da organização, quiser bater um papinho com esse gay na lista aqui, o seu gay na lista predileto,
tá? Não somos jornalistas, não temos base alguma, mas somos gay na lista com força de vontade acima de tudo. Caso você queira bater um papo e, assim como o Thomas, desmistificar algumas narrativas, ideias, filosofias que criaram sobre a sua organização e você, sem o seu consentimento, e são mentiras, mentirosas, só vir aqui, manda um WhatsApp para a produção, para mim, que a gente dá um jeitinho de encaixar todos vocês. Beleza? O Gaysp vive, guys. Agora é verdade. Um beijo e tchau!